Luciana Lamela sem filtro. E hoje a gente vai dar uma costurada no que está enrolando aí a sua cabeça no trânsito e, de uma maneira geral, na mobilidade urbana da cidade de Petrópolis. Eu trago com muito prazer Luciano Moreira, presidente da CPTrans. Seja muito bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, Luciano. A satisfação é enorme estar aqui contigo. E obrigado pelo teu espaço para a gente ter essa conversa bacana aí sobre trânsito, sobre transporte, sobre o que você quiser. Muito legal. Ir costurando, como você falou. Costurando, porque o termo costurando veio na minha cabeça depois que eu comecei a ler alguns comentários na internet. É claro que a gente não vai falar disso agora e talvez nem fale, mas assim, eu acho que a gente precisa realmente costurar a cabeça dos petropolitanos, sabe? Pegar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, para ver se eles conseguem entender como é que a coisa funciona, né? Porque antes de apresentar você, eu queria fazer chamar a atenção aqui, o povo. O bolo, ele só fica pronto quando ele é comprado na padaria. Você só pega o bolo pronto quando você compra ele na padaria, né? Se você for fazer o bolo, você tem que acender o forno, misturar os ingredientes, descascar o que tem que descascar, né? Pesar, medir, mexer, aguardar o tempo do bolo cozinhar e esperar esfriar para depois comer. Não é assim que funciona? Com certeza. Mas a galera não quer, não. A galera quer pegar o bolo pronto, não quer, ela quer aquele bolo com o resultado do bolo que ela faria na casa dela, com os melhores ingredientes. Aí o que ela faz? Ela vai na padaria que vende o bolo mais barato, na padaria mais chinfrim, compra aquele bolo e começa a falar mal dele, porque não foi ela que fez, porque não está com aquele gosto, porque não foi feito com leite moça. E isso cansa um pouco, né? A gente fica um pouco cansado. Então eu queria começar esse programa, sabe, fazendo um apelo às pessoas da internet, principalmente da internet, às pessoas de uma maneira geral. Tentem visualizar o problema, a questão lá na frente. Entendam que são etapas. Essas etapas, elas precisam ser cumpridas. Nada funciona assim. Só no fantástico mundo de Bob, o que não é o nosso caso. Luciano, que peso que deve ser presidente da CPTrans, né? Olha, Luciano, se eu te falar que poderia ser numa circunstância normal, mas a partir do momento que você, assim como você sempre fala aqui antes do programa, da sua família, dos seus propósitos de vida, da esperança que a gente precisa nutrir para a gente trabalhar melhor, o meu trabalho na CPTrans também tem essa pauta, né? O que eu trago para minha família, o que eu trago lá em nome do prefeito, a liderança que a gente é para cada cidadão, para cada cidadã, o bom exemplo que a gente deve dar para viver bem em sociedade. Então chega um ponto em que você começa a se apaixonar pelo problema, não é pela solução. Porque você tem que se acostumar a ir resolvendo problema por problema, um de cada vez. A vida vai ser assim, não importa quanto tempo a gente tenha, sempre vai ter o próximo problema. Se não conseguir gostar dele, vai gostar do quê, né? Então tem que ser como bom humor, leveza. Assim, às vezes a gente vê, como você estava bem falando, aí o bolo da padaria não sai pronto, né? E tem gente que gosta de fazer piedade com o joelho dos outros. Né? Não tem a solução para tudo. Eu não seria tão polida para falar esse exemplo, mas adorei fazer piedade com o joelho dos outros, tá vendo? É assim que uma pessoa fala. Uma pessoa de boa educação. Tá, continua, Luciano. Que é isso, pelo contrário. Agora, ainda assim, a gente vê de fato que existe essa pressão para que resultados imediatos apareçam, como se eles estivessem assim, numa prateleira do supermercado, a gente pudesse só trazer aqui, colocar e resolver. Se assim o fosse, que bom seria, né? Que bom seria. Não é assim, a realidade é mais dura, mais crua, mais forte com a gente na medida em que para construir dá muito trabalho. Para destruir é rápido, né? Mas para construir dá trabalho. E a gente tem que seguir em frente. Eu queria saber, antes da gente entrar na parte técnica, né, da conversa, quem é o Luciano? Como pessoa e tecnicamente falando. Eu sou um cristão temente a Deus, né, que busca amar a Deus acima de tudo e ao próximo como Cristo nos amou. E o resto vem daí. Eu sou casado, tenho família. Pai, marido... Tenho 2 filhotes aí, o Bentinho de 10 anos, a Maria de 8.
e tenho mais uma filhotinha a caminho, graças a Deus. E já tem nome? Não, ainda não. Ainda não escolheram? Não. Minha mulher tá brigando comigo porque eu tenho os nomes mais cabulosos, mais histriônicos do mundo, mas ainda não tem nome. Só a única certeza que eu tenho é que vindo do Papai do Céu certamente vai nos abençoar com ela e que a gente a receba com muito amor para esse mundão. Tem muita coisa para mostrar, né? Amém, amém. Deus abençoe sua família, sua esposa. Eu tenho mesmo, nossa. eu vendo a sua foto, né? Porque eu sou muito observadora. Eu nunca olhei suas fotos das suas filhas e tal, mas eu já vi sua foto de perfil. A sua esposa, ela parece ser tão doce quanto você. É impressão minha? Ela é braba. Ela é braba? Ela parece ser doce, ela como é muito você. doce, ela é muito doce, mas na ela prática... Ela tem um sorriso assim, bonito, vocês fazem um casal lindo. Muito obrigado, mas na prática ela é... Ela é brava? Ela é brava, pimenta? É pimenta igual você. Com certeza tem um perfil parecido ali. Ela então, gosta de... Deve ser por isso que dá certo, então, né? É isso. Bom, não sei. Não confio muito nesse papo de os opostos se atraem, não. Eu acho que dá certo quando tem que dar e pronto. É verdade. Sendo igual ou sendo diferente. É verdade. É bem desse jeito. Que Deus abençoe sua família. Muito obrigado. Tecnicamente, quem é você? Quem é o Luciano? Então, eu sou engenheiro de produção, especializado em tráfego. Eu tenho uma experiência grande aí, tanto em área pública quanto privada. Já trabalhei em empresas pequenas, já fui garçom, já trabalhei fora do país, 7 anos. Já fui sou técnico em contabilidade, pós-graduado em filosofia, história das ciências. Eu faço um monte de coisa. Sou eterno curioso. No final das contas, o que resume, de fato, aquilo que eu gosto de fazer é que, com curiosidade, buscar as melhores técnicas para a gente fazer com que, não importa o que a gente faça, apareça um bom resultado na ponta. Se a gente viver a nossa vida com o propósito de transformar o ambiente que a gente está em um ambiente melhor, sem dúvida a gente encontra o nosso próprio propósito também. E é por aí que eu vou. Então, acabo sempre estudando alguma coisa, sempre buscando alguma coisa. Aprendendo todos os dias. Aprendendo todos os dias. Eu gosto muito, uma parte que infelizmente já não faço mais por causa do trabalho na CPTrans, mas sempre gostei de ser professor. Me inspira muito poder ter esse contato, seja com os jovens, seja com os mais velhos. Eu fui alguns anos professor no Senai, já várias vezes, tenho um carinho enorme por essa fase da minha vida. Que legal. E a gente vai fazendo o que o Papai do Céu pede para que a gente faça, né? Acordando vai abrindo todos os dias. a porta, a gente vai. Isso aí, vambora. Não faço planos mirabolantes. Vamos começar do zero aqui, porque eu sou curiosa, né? Eu gosto de falar como se ninguém... tipo assim, eu sou uma pessoa que gosta de explicar esmiuçado, sabe? Os meus filhos dizem para mim assim, meus filhos, minha família, eles sempre me sacaneiam. A minha mãe vai contar uma história de um cara que morreu, ela vai falar, quando eu era um espermatozoide, e é bem isso, né? Primeiro, porque eu falo muito. E segundo, que como eu gostaria que falassem comigo, né? Eu gosto de explicar, eu gosto que as pessoas lá em casa entendam como se... a mesma pessoa que não tem cultura nenhuma, que é totalmente leiga, e aquela pessoa que tem uma certa cultura para entender o que você está falando, né? Estou falando ignorância de conhecimento, né? Porque às vezes você vai falar palavras técnicas e tem gente lá em casa que precisa saber, que quer saber e não vai entender. Então, vamos lá. Eu queria saber como é que você pegou a cidade... Entenda bem, a gente não está aqui para falar do governo que passou, porque a gente não tem tempo para isso. Eu quero saber, assim, o que você pegou na cidade, presidente da CPTrans, caramba, primeiro eu preciso resolver isso. O que passou pela tua cabeça naquele primeiro momento e o que você já executou daquelas primeiras ideias? Bom, ao longo desses últimos 5 meses, eu acho que a pressão popular, no sentido de que o que a população exige de nós, é muito diferente daquilo que, de fato, no dia a dia de um gestor público, a gente precisa fazer. O exemplo mais claro da diferença entre esses dois é quando você pega, por exemplo, a demanda das pessoas por uma fiscalização mais ostensiva em relação à moto barulhenta, uma demanda grande da população, e outra é a realidade do gestor público que precisa ter o reboque, que precisa garantir que tenha o pátio, que tenha um convênio com o Detran para permitir que essa remoção aconteça dentro da legalidade. Então, assim, existe uma distância grande entre aquilo que a população quer, que pode parecer ser simples de ser executado, e a capacidade do gestor de conseguir organizar aquilo para que de fato aconteça. Quando a gente chegou na CPTrans, a gente entendeu que a realidade em relação à atenção, ao cuidado, ao carinho, ao trabalho que a gente precisava fazer,
ainda tinha muito que avançar. E é o que tem. Hoje tem muita gente que fala assim, Lu, o trânsito da cidade é impossível de ser resolvido porque a cidade foi projetada para charrete. Não é verdade. A gente tem muito trabalho para ser feito, a gente tem muitos projetos, seja de infraestrutura, seja de transporte, seja de fiscalização, seja no trânsito, para avançar e mostrar que dá para ser muito melhor do que onde a gente está hoje. E o meu trabalho maior é esse. Conseguir pegar a visão do prefeito, do nosso prefeito Igor Ramos, transformar essa visão dentro da área de mobilidade em algo factível, em algo execuível, né, que pode ser executado, e a partir daí ser muito firme na visão, sempre falo sobre isso, muito firme na visão, mas muito flexível nos detalhes, para que a gente consiga dia a dia ir um passo de cada vez avançando. O que a gente conseguiu fazer ao longo desses últimos meses? A gente reforçou justamente essa questão de fiscalização de moto. A gente não entra muito com a cara nisso. A gente faz uma parceria maravilhosa com a Polícia Militar, com o Detro. Está tendo operação... no momento que a gente está gravando aqui esse programa, está acontecendo operações na cidade nesse sentido. E essas operações elas visam acabar com aquela moto barulhenta. Que é um problema de saúde pública quase. Né, os acidentes de moto, em particular, são quase que uma epidemia de acidentes. Não, né? Você nem conta. A gente, como jornalista, você vai comunicar um, quando você acaba de comunicar, já tem um outro. Esses dias, numa manhã foram 4, com um óbito. Sim. Eu fiquei assim, sabe, de boca aberta. A média são 3 a 4 por dia. Entre 3 e 4 é a média. Você vê como é que isso é impactante. Para uma cidade que tem 35 mil motos, não é muito. Não tem muito. 35 mil motos. Imagina você tá lá de 35 mil pessoas que não enchem um estádio de futebol e todo dia 3 ou 4 tem que ir ali perto do gol para se acidentar. Imagina que loucura seria esse jogo. Doideira. Parece um round 6 às avessas. Agora você veja, e as pessoas assim, existe um teatro aí, né? O teatro não é a palavra certa. Existe aí um mito, né, das pessoas que dizem que os motociclistas eles são perseguidos injustamente. Não, mas eu acredito que não, porque eu estava falando, a gente tinha acabado de gravar, passou um motoboy com um baúzão deste tamanho nas costas, ali no Quissamã, naquela rua horrorosa, e empinou o bundão dele lá e foi embora. Então, tipo assim... Eu com o celular na mão, eu fiquei tão besta que eu tava falando sobre isso e o cara passou que eu nem filmei. Então, tipo assim, existe muita falta de responsabilidade ainda, né? Então, eu acho que essas blitzes, elas são, assim, imprescindíveis. Tanto para responsabilidade, quanto para colocar a moto em dia, documentação, habilitação, quanto para o barulhão, tudo isso. E eu sou motociclista e fazendo isso estou defendendo os motociclistas. Afinal de contas, eu quero que eles se mantenham vivos. Então, assim, eu separo o joio do trigo no sentido em que alguns estão corretos e fazem um serviço essencial para a cidade e existem aqueles que não, que são só indivíduos ali que estão realmente sem entender exatamente o que significa viver numa cidade, vai ver em sociedade onde tem ali idosos, crianças, onde tem exposição ao risco desnecessário num ambiente descontrolado, que é o que eles fazem, que vão acabar gerando acidente, vai gerar uma amputação, vai gerar um óbito, vai gerar um problema que vai... E com muita facilidade, né? Porque a moto, ela é quando não tem uma pessoa conduzindo. Quando tem, eu acho que assim, já fica um pouco desprovida de cuidado, né? Vamos colocar assim, por causa Mas a nossa cidade é uma cidade que a velocidade média tranquila, né? O motociclista é o para-choque da moto. Isso. Essa frase aí que eu estava procurando, que eu não lembrei dela. Então, tipo assim, é uma cidade com uma velocidade que é para ser uma coisa tranquila, normal, né? É o nosso perfil. Mas não, cara, é o nosso perfil, né? Um perfil de cidade turística, uma cidade imperial, que era para todo mundo, né? Mas não, a galera realmente, muitos fazem isso. Então, eu acho que essas blitzes, elas são, assim, indispensáveis. Eu dou o maior apoio. Mas, poxa, pega o trabalhador que ainda não teve dinheiro para pagar a moto. Gente, sinto muito. Andar de moto, andar de carro... Não pega, não. Não é... Pega não. Pelo amor de Deus. De vez, assim, o trabalhador mesmo, ele não anda com uma moto com cano de descarga aberto. Não anda. Aquilo ali é o cara que tá querendo chamar atenção por algum motivo, fazendo graça, tá fazendo piada, assim. E tem espaço até para esses que querem uma vida um pouco mais de aventura, de adrenalina. Meu amigo, tem pista de corrida, tem rally, tem evento, tem um monte de coisa que você pode fazer. Não precisa ficar andando meio-dia empinando a moto na frente de uma escola que tem criança pequena. Isso não faz o menor sentido. Desnecessário, né? Não faz o menor sentido. E você acha que essa fiscalização, então, está sendo... Eu estou vendo bastante presente, né? Diário.
junto com a Guarda, junto com o secretário Chitão, junto com o 26 em particular, a gente sempre faz essas operações em conjunto. Faz inclusive com o Detro, que é já mais a parte de transporte. Bacana. A gente se reúne e trabalha juntos. A gente, esse ano, já passou eu posso te dizer aí com segurança, mais de 500 motos removidos das ruas, especialmente nessas circunstâncias. A gente não reboca por IPVA, a gente não... Se você andar 5 minutos na rua, Lu, 5 minutos, tu vai pegar motociclista sem capacete, tu vai pegar motociclista mexendo no celular, digitando no WhatsApp, que é um negócio assustador. Você vai pegar subindo em cima de calçada, você vai pegar em uma série de circunstâncias, todas elas de infração, e não é só o caso dos motociclistas, é o caso dos motoristas, dos caminhões carga-descarga, dos ônibus. Todo mundo, em algum momento, pode dar um deslize, ter um dia difícil, cometer uma infração com mais boa fé ou não, mas todo mundo corre esse risco. O ponto você não vai pegar multas sobre documentação, tu não vai pegar multa de celular. E a gente sabe o que acontece. Então, o que a gente está buscando? A gente está buscando garantir que esse indivíduo tire aquele veículo das suas próprias mãos, para não gerar um acidente com ele e com os outros. Sim. Alguém tem que fazer esse papel. E a gente não vai se abster de fazê-lo da melhor maneira possível. Eu acho ótimo. Eu tô gostando muito de ver e eu acho que é uma coisa... Eu dou o maior apoio. Onde eu passo, que tem fiscalização, que tem lá o reboque, a blitz, eu vou filmando e vou dando maior, sabe? Marco o pessoal que estiver ali em volta, porque eu acho que tem que ser. Eu agradeço todo o apoio e espero sinceramente. Às vezes as pessoas falam assim, mas esse cara multa, existe ali uma indústria. Olha, meu amigo, se fosse indústria, a pessoa que fala isso, sinceramente, está desconectada da realidade. Hoje, Petrópolis multa 11 vezes menos que o Rio de Janeiro. 11 vezes menos. Então, para cada 11 multas no Rio de Janeiro, só tem uma em Petrópolis. Dados recentes desse ano. O que eu estou trazendo com esse dado? A realidade, nua e crua, é de que a gente multa muito pouco, inclusive. E a nossa multa ela serve especialmente para coordenar aquele indivíduo que estacionou num local proibido e que, por causa disso, impediu um ônibus circular, impediu a coleta de lixo, impediu uma entrega. Deus queira que não seja como foi o caso aí recente de uma ambulância parada lá no Alcobacinha e não podia passar porque estava um indivíduo parado na contramão. Tá? Por acaso, esse é o meu próximo assunto. Não, vamos lá. Desculpa, não quero me estender demais. Não. Você pode continuar, eu só estou falando que, por acaso, esse era o próximo ponto mesmo, né? De falar. Nós falamos sobre o que você fez nesses primeiros meses. A fiscalização. O que mais que você pode dizer que foi feito, que assim, tipo, caramba, a gente conseguiu evoluir nisso? A gente está buscando um olhar para trânsito, então tem em todas as áreas, tá? Mas vamos olhar para trânsito em particular. A gente fez uma nova convocação dos concursados, a gente conseguiu colocar mais gente na rua. Estou treinando esse pessoal, ainda não está 100%, sempre é um dia de cada vez, um passo de cada vez, mas estamos melhorando nas operações e a gente começou a garantir a realização de operações em horário de pico, que era algo que não acontecia antes. Você tem, então, lá na Pedro Américo, na altura do Quitandinha, lá do Extra ali, você tem aquela operação acontecendo todo dia de 5 às 7. A gente, durante um bom tempo, fez no Bing e também paramos agora recentemente lá no 17 de fazer uma operação. A gente vai voltar com ela logo. A gente só parou porque tinha uma obra ali da ponte que fizeram ali no início da Paulo Hervé e durante o período da ponte a gente não fez essa operação, mas o fechamento de uma das pontes ali no 17, aquela ponte pequenininha que tem lá, ajuda muito também das 5 às 7. A gente já está avançando para conseguir tirar do papel a rotatória do Carangola. E aí a gente vai fazer operações específicas ali das 5 às 7. E já adiantando, que é um assunto que você provocou aí antes da gente começar o programa, lá em Correios, na semana que vem, aí, nos próximos dias, a gente vai estar fazendo... Começa isso, dia 2. Dia 2 agora, a gente vai estar tendo a expectativa de fazer uma operação também de 5 às 7 ali na ponte de Correios, para tentar dar uma aliviada lá. E já estamos fazendo em Itaipava já há alguns dias uma operação específica de ordenamento na entrada ali da Estrada das Arcas, na ponte de Manga Larga, perto da rotatória do Bramil, uma operação também de 5 às 7. Sempre de 5 às 7. No caso, essas operações que você está fazendo, você está testando? Não, a gente já está indo além do teste. Já está implementando. A do Quitandinha, vamos voltar lá para a padaria, lembrei agora. A do Quitandinha. Começamos a fazer no mês de março, eu me lembro bem. Foi objetivamente uma cobrança do prefeito Ingo. Ele queria que a gente que estivéssemos mais atentos à possibilidade de alterações no trânsito que tivessem baixíssimo custo. E a gente foi
estressando o processo, foi procurando. Essa daí da Pedro Américo, que é aquela ruazinha lá do Extra, a gente anunciou que ia fazer. Como estamos fazendo com o Visconde de Taunay, como fizemos com a de Itaipava. No início, todo mundo achava que ia dar errado, inclusive. Não é muito diferente das outras, né? Todo mundo existe acha. Ali, não é que todo mundo acha, a maioria é boa, mas existe uma minoria barulhenta que acaba provocando esse... Mas é isso que dá ibope, né? Infelizmente, gritar, falar, xingar, barraco, barraco e dá ibope. Mas vamos que vamos. Mas o contexto é o seguinte, o pessoal achava que ia dar errado, a gente fez e deu certo. Agora o pessoal tá reclamando que a gente só faz no horário de pico. Peraí, viu? calma. Opa! Uma coisa de cada vez. Mas, realmente, o que eu quero com essas operações? Que o petropolitano médio consiga perceber que o comportamento dele durante esse horário tem que ser diferenciado. Aqueles 2 minutinhos é mais difícil, aquela paradinha na padaria para pegar a criança na escola, seja lá o que for, é mais difícil nesses horários. Então, assim, a gente não multa o tempo todo e não tem o propósito de fiscalizar o tempo todo, mas assim... De noite, não para no manobrador do ônibus, que vai atrapalhar. Galho, né? Usa um pouquinho de bom senso. Durante o horário de pico, poxa, não para em qualquer lugar ali debaixo da placa de proibido. Se você chegar ali na Nilo Peçanha, Praça do Bosque, tem 3, 4 placas de proibido, uma atrás da outra. Se você chegar ali às 6 da tarde, você vai encontrar carro parado. É impressionante. Então, assim, a gente já tem um desafio estrutural na cidade, ruas estreitas, uma topografia desafiadora, e lidar com essa falta de percepção de deselegância por parte do condutor, que eu não vou dizer que é um crime, porque não é. E infrações estamos falta todos sujeitos. Olha, eu acho que é falta de bom senso. Eu acho que, como diria Tolstói, assim, felicidade é parecida. Mas a tristeza, cada um tem a sua maneira, sabe? É meio isso. Então, assim, por que dá errado? Pode dar por todos os infinitos motivos. Mas a alegria, a felicidade, o jeito de dar certo, esse daí eu sei qual é. É a gente ter uma vida simples, positiva, conseguir lidar com os nossos problemas, meio que gostando dos sacrifícios da vida, né? Carlos Drummond de Andrade dizia o seguinte, olha, a dor é obrigatória. Todo mundo sente dor na vida. Mas o sofrimento é opcional. Então vai por aí que... Eu acho que, assim, eu não sou tão complacente, né? Você é incrível. Eu tenho ouvido muito isso de algumas pessoas do governo do Ingo, e você é uma delas, né? O próprio Ingo, já me disseram que é assim, não conheço, nunca conversei com ele. Até eu quero estender um convite aqui ao meu prefeito, Ingo Ramos, para vir aqui no programa, para a gente bater um papo, para a gente conhecer um pouco mais, né? E, assim, eu acho que você passa muito isso, né? Algumas pessoas do governo, elas passam muito isso. A coisa da paciência, vamos fazer, mas vamos fazer com calma e tudo bem. Eu vou fazer, você gostando, não gostando, criticando, gritando, berrando. Eu vou ficar aqui de boa e vou fazer o meu trabalho bem feito. É isso aí. Não é bem isso? Não é assim, é a minha percepção. A gente tem que buscar levar para o ambiente que a gente gostaria de encontrar. E a gente tem que tentar ser para os outros aquilo que a gente gostaria que os outros fossem para nós. O que eu gostaria de ver num bom gestor público? É uma pergunta que qualquer cidadão vai responder de maneira parecida. Vai de encontro àquilo que o Tolstói falava da felicidade. Exatamente. Felicidade é parecida. Um bom gestor é parecido. Ele vai ter a paciência de te ouvir, mas ele vai te ouvir ativamente, sem ser um indivíduo arrogante, um indivíduo presunçoso. Ele vai ser comprometido, ele vai ser correto com aquilo que faz, tentar fazer o que é certo, do jeito certo, na hora certa. É isso, são coisas que a gente quer ver em qualquer gestor, né? em qualquer pessoa. E a gente tem que buscar ser ela. Mas essa população, ela precisa também de ter um pouco mais de conhecimento, eu acho, né? Porque, assim, é muito fácil, não é isso, né? Para isso que a agenda está aqui para isso. Mas acontece que eu acabo atropelando. Eu acho que antes de eu virar para você e falar que eu fui uma das que disse que não daria certo o idoso entrando pela frente, pensando pela minha mãe. Falei, gente, não vai funcionar. Não vai funcionar, não vai funcionar. Eu fiz até uma live, falei, não vai funcionar. Eu tiro pela minha mãe. Minha mãe só tem um olho, a minha mãe ela anda mal, ela tem a perna fraca. Como é que ela vai enfrentar uma fila e ainda passar pela roleta, procurar... Porque, assim, nem todo idoso tem alguém perto, nem todo idoso tem aquela logística de já entrar no ônibus com a identidade na mão. Nem a gente que não é idoso, que tem gente que quando para na roleta que vai procurar dentro da bolsa o cartão ou o dinheiro para pagar...
E eu acho que é isso que falta no petropolitano, no brasileiro, não sei, de uma maneira geral. Estou resumindo só Petrópolis, né? Que falta o bom senso de uma maneira geral, né? Então, eu acho que as pessoas tinham que ter um pouco mais de conhecimento antes de julgar e antes de meter a cara na internet, que infelizmente é uma ferramenta tão potente, né? A coisa do segundo assunto que eu falei que eu queria ter hoje, né, com você. A questão dos carros. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito, muito prejudicial à mobilidade urbana que funcione na cidade. São os carros estacionados em lugares proibidos, né, em lugares que não tem nada a ver, em ruas estreitas. Eu recebo muitas, muitas denúncias com foto, com vídeo, de várias ruas. Por fim, eu cansei de entrar em contato com a CPTrans, na época, no governo passado, porque eu preciso de resposta, eu só quero uma resposta. Né? Como foi o caso lá da faixa de pedestre, né? Que a gente conversou, que eu trouxe até o vídeo aqui, que a gente vai falar nela mais tarde, né? Mas, assim, Alfredo Batista, eu lembro de algumas ruas. Alfredo Batista, lá no Vila Felipe, que é uma descida muito íngreme e que já aconteceu, inclusive, caminhão de lixo não desce, ambulância fica parada, não descer, uma casa pega fogo, o caminhão do bombeiro não desce. E vai fazer o quê com aquele monte de carro? As vans escolares na Princesa Dona Paula. O trânsito embola ali em Correia, você vai fazer lá o teste lá no dia 2, mas, cara, adianta fazer esse teste se você não tirar aquelas vans dali, se você não for um pouco mais agressivo em relação a tira daí? Vamos procurar uma outra alternativa? Porque tem gente que é folgado mesmo. Sim, com certeza. Tipo, você sobe ali a 24 de maio... Né? A gente está falando de uma outra coisa, né? De um outro tipo de folga, né? Mas eu morei na Rua Nova durante 4 anos, né? E você começa, eu lembro que a gente subia horário de pico, tipo 6 horas, todo mundo morrendo de cansaço, e o pessoal parava no início ali da rua 24 de Maio. Pessoal parado, um na padaria e um dentro do carro, conversando. E tudo bem. E pelo lugar que era, ninguém podia falar muita coisa. E o motorista do ônibus ficava ali. E não podia nem buzinar, porque a cara dele estava ali todo dia. Né? A gente está falando de 2003, né? 2004, estou falando lá atrás. Né? Não estou falando de uma situação de agora. Mas eu estou falando que é uma situação que ainda se estende em alguns lugares da cidade. Né? Deixa eu ver outra rua... Muitas ruas com esse mesmo problema. Mosela, Rua Mosela. Os últimos vídeos que eu recebi foi na Mosela. O cara simplesmente não passa. Não passa. A pessoa tem que passar no meio da rua porque a calçada está cheia de carro estacionado em cima. Ali mesmo, na Rua Quissamã, onde eu moro, eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja, Atitude Petrópolis, eu amo. Mas... Cara, nos dias de culto, ou nos dias que tem jogo, no bar, ali no barzinho, nos bares ali da beira da rua, você tem que passar no meio da rua. É desafiador. É desafiador. E aí, o que você me diz sobre essas ruas? Porque isso, na minha opinião, é um problema muito sério. Claro. Por quê? Eu moro na Alfredo Batista. Tem carro de um lado e tem carro do outro. Inclusive lá na Rua Nova também. Tem carro de um lado e tem carro do outro. Minha casa pegou fogo. E aí, morri. Porque o bombeiro não chega? Exatamente, não pode acontecer de maneira alguma. Então, assim, sumarizando tudo que você falou, esse sentimento de certa maneira, quase que um desabafo, esse grande incômodo que é quando a gente olha para o trânsito, isso de fato acontece em todos os níveis, com todo mundo. Uhum. O que, de certa maneira, é um desafio para mim e eu gosto de lidar com esse tipo de problema. Quando a gente encontra esse tipo de situação, assim, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é o seguinte, assim como segurança pública, a parte de trânsito, ele não é uma responsabilidade do poder público isoladamente. Ele é a nossa responsabilidade também. Também. Quem faz o trânsito somos todos nós.
Então, se não tiver a cooperação das pessoas, a gente não consegue avançar. Então, assim, você começou falando sobre educação e é justamente isso que a gente pede, para que as pessoas tenham essa educação. O que vai de encontro diretamente com a sensibilidade que se tem que ter de que em cada momento há que se ter um determinado comportamento. Né? Quando você vai no culto lá na sua igreja, na Atitude, certamente você não vai com a mesma roupa que você usa na praia. Claro é que evidente. não. Da mesma forma, a gente não pode conduzir o veículo ou se comportar nas ruas da cidade em horários de pico da mesma forma nos horários fora de pico. A gente precisa ter esse entendimento. Na medida em que a gente vai, com a ajuda do teu programa, conscientizando as pessoas, o nosso comportamento vai melhorando como um todo. É isso que a gente espera. Claro que só pelo amor não vai. Tem que ir pela dor, tem que ter a fiscalização, tem que ter esse rigor de ir lá e fazer, que é um lado que pouca gente conhece, mas é um lado que só conhece quem precisa conhecer. Quem precisa conhecer. E que não pode deixar de ter, né? Infelizmente. Faz parte. Se tiver que dar uma bronca bem dada, a gente dá, não tem problema nenhum. Mas só mostra esse lado, de fato, quando é a última circunstância. De vez em quando acontece. Não vou negar, não, que até a nossa paciência tem limite, mas a gente sempre tem que pensar que o outro pode estar num dia difícil. Ele pode ter perdido alguém, ele pode ter perdido o emprego, ele pode estar numa dificuldade de saúde, de finanças, de relacionamento, que a gente não sabe qual ela é. Sim. E a gente tem andado numa sociedade que tem uma velocidade rápida demais em julgar o outro. Né? Julga a atitude do gestor público ao coleguinha do carro da frente, mas não olha a sua própria atitude. Quando avalia a sua própria atitude, aí sim, todas as justificativas existem. Quer dizer, aí tudo é válido, né? Aí qualquer justificativa passa a valer, mas válido. não pensou na do outro na hora de condená-lo. Então o que a gente pede. Deixa eu abrir um essa parênteses paciência. aqui, só desculpa a falta de educação, mas é que eu falei uma besteira. Deixa eu consertar antes que fique feio. Gente, a Atitude tem 2 estacionamentos, tá? Só para na rua quem quer, viu? Tem 2. Tá, só para consertar, porque senão daqui a pouco vai pensar que eu tô falando mal da igreja. E assim, eu lembro ali, né, a Floriano Peixoto, ontem eu olhei para uma situação que me chamou a atenção. Um indivíduo queria comprar um material ali numa determinada loja, e tinha uma vaga parada na frente da loja desse lado aqui, ele estacionou na calçada do outro lado da rua. Eu falei, por que esse cara não parou na vaga de estacionamento? É uma cultura quase que provincial que nós temos na nossa cidade, que eu amo essa cultura, não nego, mas ainda assim, em determinados momentos, não se deveria agir assim. E eu tô olhando o cara da Uno lá parado em cima da calçada e tô vendo um senhor na direção da Uno usando... um andador. Não é aquela muleta ali lateral, andando com uma muleta lateral, chegando no Uno e eu penso assim, como é que eu não vou brigar com aquele cara? Como é que não vai? Né? Aí fica difícil, aí realmente fica difícil. E esse tipo de situação acontece com frequência ainda. A gente entendendo que a vida do outro pode estar num momento peculiar, ainda assim a gente espera esse bom comportamento da grande maioria. E a maioria é boa. Eu sempre digo isso, a maioria é boa, sim. A maioria não para na calçada, a maioria não atravessa o sinal vermelho, a maioria para na faixa. O que, infelizmente, a gente tem é uma minoria muito barulhenta que acaba chamando muita atenção por um comportamento inapropriado. E aí esse daí vai conhecer um lado não vai ter jeito. mais forte da legislação, da fiscalização. Mas nós temos o que nós podemos fazer em termos desse monte de gente que não tem o bom senso? Existe algum plano assim imediato? Não tem. É a fiscalização. A fiscalização. E essa fiscalização desse pessoal que para lá na rua de noite, que para o carro na porta da sua casa, que já é uma cultura. Vou falar da Rua Nova, que eu morei na Rua Nova. Te dar um spoiler. A gente tem a expectativa da utilização de câmeras, especialmente nos equipamentos de coleta de lixo e de ônibus, para fiscalização. A gente tem essa expectativa. Por quê? Porque a gente quer... A gente não tem um problema do indivíduo que está ali parado na calçada num domingo à noite para ir no aniversário do filho do colega. Vou ser muito franco. É errado? Não deve fazer. Mas esse não é o nosso foco. Entendi. Qual é o foco? O caminhão de lixo que não coletou o lixo do indivíduo na rua dos ferroviários. Que isso é um problema sério. É seríssimo. E vira um problema de saúde pública. Daqui a pouco tem gente doente porque não está conseguindo fazer a coleta a semana inteira porque tem meia dúzia de gato pingado achando que é dono da rua. Isso que é complicado. Aí eu tento separar o joio do trigo. Não é fácil. Entendi. De vez em quando a gente erra. A gente tem os nossos defeitos, os nossos problemas. A gente tentando fiscalizar. Acaba fiscalizando alguém que talvez não merecesse. Mas na grande maioria das vezes a gente acaba pegando um pessoal que... eu estava falando, não tem nada a ver com você, né? Mas eu estava falando, esses dias eu fiz um vídeo, porque eu não consigo, eu te juro, eu não consigo entender. Tem uma caçamba de lixo na beira da rua, ali na Rua Quissamã, na beira da rua. Justamente por ser um ponto, em frente à Atitude ali, justamente por ser um ponto
de trânsito, de que vai e que volta, né, para ir para vários lugares, né, para dentro, para fora, né, mão dupla. Eu não sei como é que funciona o esquema de coleta. Aquela caçamba, ela fica limpa o dia todo. Parece que coletam o lixo ali tanto uma vez ou mais de uma vez por dia, não sei. Menino, mas eu ainda não consegui pegar o abençoado. Tem alguém que enche aquilo, parece que está demolindo ou faz para os outros. Usa de entulho? Mas é o dia inteiro, rapaz. Tem hora que eu fico ali paradinho olhando, que eu quero pegar quem é, porque eu acho uma tremenda falta de... Ai, não sei nem de que é falta, vou te falar, de educação. O cara limpou tudo. Olha, tinha tipo assim uns 5 metros só de saco de entulho. Entulho ensacado, móvel, sofá. Eles vão lá e retiram. Limpa. Não dá 1 hora. O cara vai lá e enche tudo de novo. E é beira de rua. Ali você não tem como passar. E numa pista onde justamente... Aí a gente volta àquele problema que você conhece bem. Numa pista onde já tem um volume grande, tanto de acidentes quanto de... Acho que atropelamento nem tanto, né, Luciano? Ali, mais ou menos, né? Tem sempre alguma coisa, né? Alguns registros. Mas, assim, o Quissamã tem alguns pontos nevrálgicos que são aqueles próximos das interseções. Como ali não tem, fica menos, mais... Então, vamos falar de Quissamã? Bora. Vamos falar de Quissamã e produção? Então, eu esqueci de pedir a minha produção para colocar a matéria, né, que tem no Instagram, o vídeo que nós fizemos em dezembro. Em dezembro de 2024, eu fiz um vídeo porque várias pessoas ali do entorno do número 400, que é o Pombal, né, ali que o pessoal chama de Pombal, o edifício Itacoatiara, começaram a... Eu tinha mudado para lá há pouco tempo e não tinha ainda conhecido, não conhecia muito bem o entorno, as ruas, conhecia como Petropolitana, mas não... Né? E aí eu comecei a perceber, quando a minha mãe mudou pro Itacoatiara, e a minha mãe, como eu falei, só tem um olho, ela não anda bem, né? Uma perna fraca, e ela não conseguia atravessar ali. E aí eu percebi que não tinha uma faixa de pedestre e que não tinha nenhum material de sinalização. E aí eu fui andando, não, mas tem uma faixa lá em cima. Aí eu fui ver, tinha uma creche no entorno, a Ana Maria Nardi, eu acho, a Nardi, não sei. E tinha no portão de trás, né, uma faixa de pedestre. Fui andando, continuei andando, a calçada toda esburacada, embaixo do ponto de ônibus não dava para você parar, porque tinha uma pirambeira. Em frente à creche ali, aquele monte... Eu falei, gente, não é possível que aqui não tenha uma faixa de pedestre. E aí eu comecei a conversar com os moradores, e aí várias pessoas vieram falar comigo que já tinham enviado para a CPTrans, resumindo, né, tentando resumir aqui, um ofício pedindo faixa de pedestre, pedindo alguma sinalização, porque as mães da creche ali, elas tinham que atravessar aquela movimentação toda sem a faixa, e que já tinham acontecido alguns acidentes. E aí, então, eu mandei um e-mail para a CPTrans na época. Nem resposta eu tive. Aí me deram o WhatsApp de uma pessoa que trabalhava na CPTrans, eu falei com ela e fui recebida com muito deboche. Tá bom, querida. Ok, querida. Tudo bem, querida. Né? Então, assim, eu não gostei nem um pouco da maneira que fui recebida ali por aquela pessoa. Pedi o número do protocolo, eu peguei o ofício com o pessoal do prédio, mandei para ela, mas eu percebi que realmente dali não sairia absolutamente nada. E aí eu falei, não, vou continuar, porque vai mudar, essa prefeitura vai mudar e a gente vai conseguir. E aí, no início, já vou te sinalizando, porque eu já te falei isso, no início eu mandei o mesmo e-mail, eu encaminhei para a CPTrans quando virou o governo. E aí eu, de novo, não tive resposta nenhuma. Já era o Ingo como prefeito, já devia ser você, porque foi desde o início você, né? Não teve nenhuma uma mudança. E realmente eu não tive nenhuma resposta. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu comecei a falar com os assessores de imprensa. Falei, gente, ninguém está me respondendo. Eu estou precisando disso, eu preciso dar uma resposta. Aí eu soube que na outra gestão, quando era o Rubens Bom Tempo, o síndico daquele prédio, ele tinha sido respondido pelo então presidente da CPTrans, dizendo que não tinha jeito.
que ali não podia fazer nada. Quer dizer, para você ver a implicância daquele governo, né? Respondeu para o cara e não respondeu para mim. Que estava ali como imprensa, fazendo a matéria, como comunicadora. Eu acho que era um mínimo o respeito, Claro, né? claro. Mesmo que fosse para dizer não, Sim. né? Mas ok. Aí eu procurei você diretamente, né? E nós conseguimos, vocês foram lá, né? Demorou um pouquinho, alguns dias, né? Mas vocês foram lá fazer a visita, né? E eu também esqueci de pedir ao André para poder separar essa foto e tal, não lembro quando foi. E aí, então, nós tivemos a nossa conversa. Você foi lá. Oi? Não entendi. Ah, é? Dá para colocar? Ah, então tá. E a foto, se puder baixar a foto também do Luciano, quando foi lá com os 2 rapazes. Aí, então, o que aconteceu? Nós tivemos aquela nossa conversa e você disse para mim que não tem essa de não ter jeito. Né? Que você ia ver com calma, que vocês iam estudar e tal. E aí, quando foi o quê? Tem umas 2 semanas atrás? Umas 2 semanas. Umas 2 semanas. Umas 2 semanas atrás, eu passei... E olha a coincidência, rapaz, que coisa. Eu já tinha te chamado para vir ao programa, né? Eu passei lá, eu vim a pé do centro, né? Um dia antes. Na verdade, um dia antes, não, no dia mesmo que vocês fizeram a faixa pintaram lá, né? Eu vim do centro justamente no horário de saída da creche. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um vídeo para te mandar. Porque quando vocês foram lá, não era horário de pico, né? E eu aqui na minha ignorância, eu falei assim, deixa eu mandar um vídeo para ele, porque aí de repente ajuda, né? A ele ver como é que funciona aqui no horário de pico, como se vocês não vissem, né? Para você ver, a gente pensa... Não, mas a informação sempre é útil. A gente acha que sempre pode ajudar um pouco mais, né? E eu vim fazendo, então, esse vídeo, né? Aí a gente conversou, você falou... Não, você já tinha falado, acho que uma semana antes, que era para eu esperar um pouquinho. Eu ia te mandar boas notícias. Espera um pouquinho que eu vou te mandar boas notícias. Mas eu não sabia que a gente estava falando daquela matéria em si, né? E aí eu mandei o vídeo para você. Só que quando eu vim filmando a calçada, eu vi um monte de faixas amarelas. A nossa matéria. Isso aí foi em dezembro, gente. Dezembro de 2024. É a primeira matéria que eu fiz, endereçada, inclusive, à gestão anterior, mas que eu encaminhei para você. Aí eu vi a matéria, as faixas amarelas e a calçada toda remendadinha já, né? Nos buracos maiores. Eu falei, vamos lá, André, a gente pode assistir a matéria aí. Pelo menos um pedacinho. Uma denúncia de moradores quanto ao perigo até errado de uma aí que eu faixa falei. Perigo de da faixa em vez da falta da faixa. Aqui no cruzamento das 2 ruas. Eu gostaria de Olha como é que conversar estava com o antes, senhor gente. Carlito Benfica, que é morador aqui há mais de 8 anos e tem mais detalhes para você. Boa tarde, senhor Carlito. Boa tarde. Qual é o problema? O que está faltando? Por que essa faixa não existe? Fala um pouco para a gente, por favor. Eu gostaria de saber por porquê que não temos essa faixa ainda. Porque aqui é um condomínio com muitos moradores, pessoas idosas, crianças, e é muito perigosa a travessia aqui. Nós necessitamos urgentemente de uma faixa de pedestres aqui. Na verdade, ali naquele cruzamento tem uma creche municipal. A creche, ela pega toda a esquina entre uma rua e outra. E ali atravessam mães com crianças de colo, mães com crianças pequenas, e a gente não consegue entender... Sem sinalização nenhuma. Pode até parar agora, André, porque, tá vendo? Sem sinalização nenhuma que tava. E eu conversei com esse casal ali, tá vendo ali? Aquele casal ali, a criança junto com ela na mão lá, e ela falou que só ela já tinha sofrido essa moça aí, Daniela Stumpf, obrigada aí, Daniela, ela falou que ela com a filha já tinha sofrido... Solta esse pedaço aí, dá para soltar? Só esse pedaço? Também passam pelo mesmo problema, a falta de uma faixa de segurança na saída da escola. Eu conversei com a Daniela Stumpf, ela é mãe de uma das alunas da escola. Os carros não param, é uma dificuldade, uma vez quase que pegou eu e ela atravessando ali, entendeu? É muito difícil, necessita de uma faixa
que é muito difícil pra gente atravessar. E assim, é uma luta diária, né? Todo dia a gente passa pela mesma coisa. Tem gente que até para, mas agora tem gente que não tem educação, o motoqueiro, assim, passa às vezes, não vê a gente. Já aconteceu de várias vezes a gente ter que correr atravessando e o carro quase pegar eu e ela, mas é uma luta diária, muito difícil mesmo. E aí, nós entramos em contato e tal, e aí nós tivemos essa surpresa, né? Eu vim fazendo o vídeo, ali foi o dia que vocês foram lá, né? Que tem um mês e pouquinho? Uns 2 meses? Acho que uns 2 meses. Uns 2 meses, né? Que vocês foram lá atendendo aí a nossa solicitação. E agora eu queria que o André colocasse como é que ficou e que você fosse falando com a gente aí, por favor, Luciano. Isso foi hoje, né? Isso foi hoje que eu filmei. Ah, legal. Esse daí é o trecho de subida, né? Então, ali a rua Quissamã já tem essas faixas de estímulo à redução. Ele começa na curva para garantir que o veículo já sinta que tem alguma coisa de diferente da sinalização atual. Então, na medida em que ele vai se aproximando, essa faixa vai encurtando, Luciana, justamente para dar a percepção de velocidade mais alta do que de fato o carro tem. E é por causa dessa sensação de velocidade, ele reduz. E reduzindo, ele acaba dando essa maior segurança na travessia. Essa faixa, ela teve lá um parecer da engenharia negativo de fato, mas a gente interpretou isso de uma outra maneira, né? A técnica, ela também te permite ter ali pontos de vista diferentes, na medida em que a faixa ela é feita para mostrar qual é o local de travessia segura. E realmente ali é um problema de segurança na travessia, né? Não tem toda a segurança que a gente deveria. Mas quando a gente reforça com sinalização de apoio e a gente sabe que a travessia vai acontecer, que é o caso daí, a travessia vai acontecer porque ele não tem alternativa. Então você, com a reforço da sinalização, consegue estabelecer um local de travessia. Ele fica razoavelmente distante, tanto de quem está vindo ali pela Joaquim Murtinho, né, vindo do Cadê centro. o nosso secretário de obras aí para ver o nosso buraco aí? Esse daí é porque particular? É particular e ele caiu para dentro do terreno da marmoraria ali. Eu não sei se é da marmoraria não, mas da marmoraria de cima. Ainda assim, a gente, para não ficar ruim, a gente fez a calçada dali para frente. Eu filmei aqui a calçada bonitinho, para que eu visse ali, porque realmente ali, a pessoa que estava ali esperando o ônibus, ela não tinha como ficar, não tinha como ficar ali. Então, não pode continuar, André, de lá mesmo, do ponto de ônibus, da faixa mesmo. E lembrando, Luciana, não acabamos de fazer toda a sinalização, tá? O que a gente fez? A gente focou especialmente nas travessias, agora ainda e na calçada, na questão das faixas de estímulo à redução para garantir mais segurança naquele cruzamento. E também ainda falta a parte da sinalização proibitiva, a de ônibus, o meio de pista e a faixa de cruzamento que fica exatamente ali no meio da interseção. Você diz da creche? Isso aí foi o que foi feito, ó. A calçada bonitinha que foi feita aqui O meio-fio está recentemente pintado. Tudo pintadinho. Escola, pode até acelerar um pouquinho, se for o caso aí, André. Ali para cima também, na outra faixa, já foi revitalizada. Revitalizamos também as faixas de cima. Lá, fiz tudinho. Mostrei, dei um zoom ali, mostrando que foi revitalizada lá. Isso. E a parte da faixa foi revitalizada e a faixa de redução ao estímulo não existia, foi feito. A gente colocou algumas placas recentes também, o meio-fio amarelo já está ali, e essa faixa de estímulo à redução de quem está descendo a Joaquim Murtinho também não existia, também está feito. Agora, aqui na frente do portão da escola, por que não pode ter uma faixa ali? Não é que não pode, é que do jeito que foi pintado, quando foi feito o projeto inicial, a gente não tinha essa faixa de estímulo exatamente aqui, tá vendo? E aí, para eu fazer uma faixa de pedestre, que seria o melhor local, seria aqui antes da entrada, eu tenho que sinalizar a entrada e saída aqui, fazer o ponto de ônibus e agora eu vou ter que pintar de preto, ou então remover a tinta branca que foi pintada ali, para poder pensar numa faixa de pedestre encurtada, que é uma mais, em Petrópolis normalmente não faz isso, mas o gabarito de distanciamento das faixas de pedestre são normalmente faixas de 40 centímetros, pintada de branco, 40 centímetros sem pintar, 40 centímetros de branco e assim sucessivamente. Mas a largura dela depende da largura da via. E aí eu não tenho gabaritos curtos. Normalmente a pessoa precisaria aí eu vou ter que comprar o equipamento de gabarito curto para poder pensar numa faixa de pedestre naquele trecho em particular. E como ali já tem a outra travessia que foi feita, de certa maneira eu diminuí o impacto, porque se a pessoa quiser sair por ali por cima, pelo outro portão da
da creche, da escola Ana Maria Nardi. Lá não pode sair por lá, não. Lá, ela só sai pela primeira? Sai por aqui, tá. Entendi. Entendeu? Aí é que tá o grande problema da questão, porque não pode entrar por lá. A saída é por ali, aqui. Né? Não, entendi. De toda forma, assim, como eu te falei, tá em andamento ainda. Em andamento. A gente vai melhorando, vai avançando. Nesse caso em particular, eu tenho que olhar com muito carinho para não colocar uma faixa de pedestre no lugar errado e dizer que existe uma travessia segura e não ter. Porque a pessoa que pede a travessia, às vezes, não dirige. Se você está subindo ali e quer entrar para Joaquim Murtinho, sentido centro, e a faixa está muito perto da esquina, o que vai acontecer? Ela vai correr o risco de ser atropelada estando na faixa. Para te dar um exemplo, a Fonseca Ramos, a gente revitalizou junto com ali na frente do Colégio de Som, revitalizou essa semana agora. Não sei se você vai lembrar, mas lá em 21, 3 anos atrás, a gente teve 2 acidentes fatais na Fonseca Ramos, em cima da faixa de pedestre. Então, assim, esse tipo de acidente acontece com frequência. Que é o atropelamento quando a pessoa está na faixa, porque às vezes o carro parou, mas vem uma moto no corredor não dá tempo. E acerta a pessoa. Isso acontece particularmente com idosos, diga-se de passagem. Sim. Um acidente grave, que tem essa característica, né? O idoso vai lá, passa para o carro, cumprimenta o carro, porque ele procura o condutor, mas não acha, às vezes tem esse filme, alguma coisa, aí ele cumprimenta o carro e nisso ele dá atenção para esse veículo e deixa de ver uma moto que está vindo aqui no meio. A moto também não deve vir, não deveria se comportar assim, mas infelizmente não é pelo que a gente quer, é pelo que acontece. E esses acidentes podem acontecer. Se eu coloco uma faixa de pedestre muito próxima da curva, a pessoa vai olhar para o carro, vai olhar para a interseção e não vai olhar para frente. E aí, justamente por isso, esse tipo de acidente pode acontecer. É aquela coisa que eu falei lá no início, né? Na matéria eu falei, agora é desnecessário, porque a gente já conversou sobre isso, desnecessário colocar a matéria toda. Mas foi aquilo que eu falei na matéria. Eu não sou engenheira, eu não sou técnica, eu não consigo dizer o que tem que ser feito aqui, o que precisa ser feito aqui. Eu não posso dizer isso. Mas eu posso dizer que continuar assim não pode. Com Foi certeza. O que eu falei na matéria. Então, tipo assim, já deu vamos colocar assim, uma tranquilidade para as pessoas. Eu recebi muita gente. Todo mundo que me pediu me mandou mensagem agradecendo. Na verdade, só uma pessoa que realmente nem tinha falado comigo, falou depois, que ela falou, mas na porta da escola não tem. Falei, olha, ele disse que não terminou e eu ainda não sei por que não tem. Eu vou perguntar, eu vou me informar e vou saber por que não tem. Por isso que eu filmei ele agora e fiz questão de te perguntar. É muito importante que as pessoas entendam, não é para botar pimenta não, embora o nome do programa seja, mas assim, é muito importante que as pessoas entendam que o posicionamento da escola muitas vezes não facilita a instalação da sinalização. É um local que não tem vaga de estacionamento direito, é um local que o acesso é difícil. Isso não estou falando do caso da Ana Maria Nardi em particular. Ali não tem estacionamento nenhum, né? Pois é. Na verdade. E aí você imagina, a pessoa precisa buscar uma criança, não tem onde parar para pegar a criança. Esses problemas, eles estão permeando a cidade como um todo, não só aquele ponto. E aí cada situação de sinalização é bastante desafiadora, porque se ele não tem onde parar, eu também não posso botar uma faixa de pedestre onde normalmente o pessoal para. Não posso botar próximo da curva. Entende que é difícil de lidar? Entendo, sim. Isso acontece em muitos locais, a gente vê muitas escolas passarem pela mesma situação. Nós temos que pensar o seguinte, nós enquanto... É claro que assim, não adianta, gente... Vamos lá, vamos botar o pé no chão. Não adianta chorar o leite derramado. Agora já danou-se, né? Mas isso tudo não teria que ser pensado antes de colocar a escola ali? É evidente que sim. Mas né? Petrópolis tem muitas escolas que já estão no mesmo local há muito tempo. Muito tempo. E ela é muito desafiadora topograficamente. Tem morro para tudo que é lado. Você não tem muito terreno vazio na região do centro e ainda assim você tem muitas crianças que demandam esses equipamentos. A cidade foi se desenvolvendo, a população foi crescendo e esses estudos não aconteceram, né? Você vê o próprio Cascatinho, toda a região do Itamaraty, é fruto de uma série de ações que vem lá da época do governo Paulo Rates, que fazia uma série de desapropriações para permitir que o pessoal construísse casa lá. E aí você chega no finalzinho do Itamaraty com uma via muito estreita, que o petropolitano médio também tem um vício de comportamento, achando que a casa dele vale do muro para dentro. E ele quer o máximo de casa possível, de espaço possível. Só que essa forçação de barra faz ele esquecer que as ruas, que as calçadas são os jardins da casa dele também. É importante ter esse sentimento de apropriação por parte do cidadão de que a rua não é pública, a rua é dele, sabe? Ele é dono da rua, sim. Igual o Cebolinha, queria ser o dono da lua. Todos nós somos. E, afinal de contas, é a gente que tem que cuidar, a gente tem que fazer a nossa parte. Não é assim do governo e o governo que se vire, né?
esse comportamento ele tem que, de alguma maneira, ser desestimulado. E aí você tem o problema do posicionamento das escolas, o caso ali em particular e o caso de vários outros empreendimentos. A gente, não só de escola, é de supermercado, é de escola, de qualquer coisa que atrai gente. E em Petrópolis é bastante desafiador. A gente tem que lidar, então, com a sinalização desses imóveis depois que eles estão instalados. A gente tem tentado mudar isso, mas uma mudança recente só vai afetar os futuros, não vai afetar o passado. Eu não vou chegar ali e tirar a escola, não vou fazer nada desse tipo. Exatamente, ninguém vai fazer nada desse tipo. Então a gente vai lenta e progressivamente, dando um passo aqui, um passo ali e trazendo essas melhorias. Mágica não tem, né? Mágica não tem. Não Cara, eu fico imaginando, assim, tipo, o que eu faria? Esses dias eu tava... vamos lá pro Harry Potter. Esses dias eu tava passando pela avenida, pelo centro, né? Falei, gente, a gente podia, né, arrancar todas essas árvores. Olha eu, gente, olha eu sendo massacrada. A gente podia arrancar todas essas árvores e fazer um elevado aqui em cima do rio para melhorar o trânsito da cidade. Aí eu pensei, não, Luciana, a gente não pode tirar as árvores. Como é que você vai acabar com as árvores? Falei, não, então e se a gente fizesse um elevado do tamanho do rio, certinho? Então, quer dizer, isso é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Cara, eu fico imaginando, né? Quanto tempo que você estudou para ser engenheiro, vamos lá, de se especializar no trânsito? 8 anos. 8 anos, né? Então, quer dizer, eu que não estudei nada, será que eu consigo ter uma ideia melhor do que você para poder fazer? Tenho certeza que sim. Duvido que não. Tenho certeza que você tem excelentes ideias. Não, eu tô falando de uma maneira geral, que às vezes as pessoas apontam, sabe? E assim, não conseguem entender que não é mágica, não dá. Né? E isso não é só agora, não, gente. A gente está falando de tudo. Eu não tô metendo a marreta no Rubens Bom Tempo, eu não tô batendo palma pro Ingo, eu não tô defendendo o Bolsonaro, eu não tô falando mal do Lula. É porque é sempre assim, né? Tem sempre o lado A. As pessoas querem que você se enquadre numa caixinha Numa deles, caixinha. Né? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que as pessoas precisam ter. Existem coisas que não tem explicação. Para usar um termo bem chulo, é batom na cueca. Não tem jeito. Mas tem coisa que você tem que respirar um pouco e esperar, né? Assim, um assunto nada a ver com a gente. O Lula proibiu o celular dentro da sala de aula. Eu detesto o Lula, filho. Detesto o Lula, meu presidente da CPTrans, eu detesto o Lula. Eu o respeito como presidente do meu país, porque eu preciso respeitá-lo como autoridade. Mas a pessoa dele, realmente, eu não engulo. Mas eu falei, pô, bacana. Escola não é lugar de celular, tá certo. Então, tipo assim, num primeiro momento, eu achei super legal. Até começar a ver os vídeos que estavam vindo na internet dos professores falando isso, falando aquilo outro. Porque, tipo assim, induzindo os alunos a acreditarem naquele tipo de ensino, né? Então eu falei, tá, entendi por que não podia mais o celular dentro da sala de aula. Tá. Então, tipo assim, ok, errei. Mas eu fui, num primeiro momento, a favor daquilo, porque eu achei interessante. Então, eu acho que as pessoas precisam realmente dar um voto de confiança numa pessoa que tem realmente a técnica, que tem ali a batuta na mão, né? Vamos dizer assim. E a gente busca ser bastante acessível, Lu, sabe? Explicar o porquê das coisas de uma maneira simples, transformar princípios físicos, que aí deixa de ser um problema político, é um problema de física, né? E transformar esses princípios físicos em algo que todo mundo entenda. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem 200 mil veículos registrados na cidade. 200 mil veículos. É muita coisa, né? Muita. Se eu botar que todos eles são carros, obviamente não são, mas tem os caminhões, tem as motos, mas vamos botar que a média seja um carro. Cada carro tem 4,5 metros, em média. 200 mil vezes 4,5 metros, vai dar aí seus 80... Não me peça ajuda. Esse é um problema seu. Vai dar aí quase que 1 milhão, vai dar exatamente 1 milhão. Quer a calculadora? Vai dar 1 milhão de metros. 1 milhão de metros, a gente está falando aí de 1.000 quilômetros. Tem noção do que são? Não. 1.000 quilômetros. Olha, pra você ter ideia, dá para ir daqui do centro até o Quitandinha
aproximadamente 100 vezes. Misericórdia. Pois é, imagina todos esses carros enfileirados. Né? Enfileirados. Que fosse 5 metros para cada um, por causa de uma distância de meio metro que fosse entre eles, ia dar esses 1 milhão aí. Então, poxa, meu Deus do céu. Não é uma questão de técnica ou de política, é um problema de física. É física mesmo. É lei da física. Essa lei ainda não tem Supremo Não que tem, derrube. não tem Então, como. assim, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Sim. Para isso, lidar com o trânsito vai ser sempre difícil, vai ser sempre desafiador, porque a gente tem que ordená-lo. A gente não quer uma cidade que não tenha trânsito. Uma cidade que não tem trânsito é uma cidade que está vivendo uma pandemia. É verdade. Né? Que cidade triste é essa? Né? A gente quer que a cidade aconteça, que ela seja viva e vibrante. Agora, para que ela possa ter essa vida com vibração e com alegria, ela precisa estar ordenada. E é aí que entra a CPTrans, é aí que entra a Guarda Civil, é aí que entra lá o Maurício fazendo a calçada lá junto do Xamã, para garantir que essa vida aconteça com naturalidade, com ordenamento. Né? Dia de cada vez, né? Essa simetria, essa beleza que a gente quer encontrar na nossa cidade, que é lindíssima, que é verdade. diferenciada. Então, esse é o ponto, é transformar um problemão em algo simples de entender. Todo mundo sabe que não cabe tanto carro. Pô. E você acha que, e assim, quais foram as medidas que você viu assim para desatolar? A gente já falou de algumas aqui. Foi a rotatória do... Tem muitas mesmo. Muitas. O que já está em prática? Tem muita coisa acontecendo, como é o caso dessas operações, que são de baixo custo, e tem muitas obras que, se Deus quiser... Que são um custo mais alto. Que são de custo mais alto, a gente precisa entrar com licitação, a gente tem que elaborar o projeto, licitar o projeto, executar o projeto para de fato ele acontecer. Não é uma coisa simples. Hoje uma licitação, ela, por termos de lei, por toda a burocracia legal necessária para garantir que ela esteja transparente, ela exige no mínimo 3 a 4 meses. Isso a partir do momento que você tem um projeto pronto. Para fazer um projeto desse, se ele está na gaveta é mais fácil, mas ainda assim, projetos de gaveta sempre demandam, por exemplo, atualização orçamentária. Num país que vai ter seu IPCA lá na casa dos 4, 5%, todo ano você tem que rever o processo e ele vai mais caro na medida que o tempo passa. E se fica mais caro, você tem que rever o orçamento. Sendo bastante técnico aqui, me perdoa, talvez sendo um pouco professoral, pode mas para explicar... Pode ser. Que eu já trabalhei na tesouraria municipal, eu sei como é que é. Sabe como é que é, não é fácil, as coisas demoram a acontecer muito mais lentamente do que o nosso desejo. Mas vamos ser franco aqui. Independente do lado político, independente do espectro, acho que não tem ninguém que ache que o outro seja um monstro que deixaria de apertar um botão ou faria essa mágica se assim pudesse fazer. Pudesse ser feito. É porque é difícil, é porque é desafiador, né? A partir do momento que a gente encara essa dificuldade e se coloca na posição de ouvir e de perceber, como é o teu caso, perceber atentamente antes de julgar, você vai vendo que se fosse fácil já tinha sido feito. Então, na medida em que a gente vai avançando nesse processo, vai acontecer. A gente tem obras para serem realizadas, a gente tem o transporte público com uma colcha de retalho contratual e processos dificílimos que envolvem entregar à população um sistema de ônibus confortável, com alta frequência de viagem, numa velocidade acessível e uma tarifa que seja adequada. A gente quer entregar essas coisas, a gente sabe o caminho, mas a gente não tem o respiro financeiro ou de prazo, de tempo que a gente gostaria. Né? O mundo, né? Quem dera que você chegasse aqui, né? Tivesse sempre todas as ferramentas à disposição. Vamos lá, hoje eu vou fazer isso. Né? Agora, o que você tem para me dizer para aquelas pessoas que dizem que os agentes de trânsito atrapalham mais do que ajudam? Nos novos... não, tem um monte de trânsito. Não, gente, botou lá em Itaipava, aquela ficou muito pior do que estava. Eu não sei o que eu diria para um indivíduo que fala isso, mas eu fico pensando para mim mesmo. O indivíduo que fala que o agente de trânsito está lá porque tem trânsito é o mesmo cara que acha que quando uma casa pega fogo, quem botou fogo é o bombeiro. É o mesmo raciocínio, entendeu? O cara tá achando que é o médico que causa doença. É lógico que... Imagina o seguinte, Lu. Tem lugar que não tem trânsito na cidade. Por exemplo, Barão do Rio Branco. É muito difícil ter trânsito ali no meio da Barão, certo? Na Moageira. Vou botar um agente de trânsito lá pra puxar o pessoal, falando assim, pode vir. Pô, não vai servir pra nada, meu amigo. Ele sempre vai estar onde tem os pontos mais complexos, onde tem as travessias mais desafiadoras. Se não fosse isso, ele não estaria fazendo o papel dele. Então, assim, para quem diz isso, eu acho que, meu amigo, antes de falar em silêncio, você provavelmente é um poeta. Vamos segurar a língua um pouquinho mais aí, porque tá falando muita besteira. Acho que não dá dando certo, não. 2 pontos.
Duas Pontes. Duas Pontes é um problema emblemático, né? Duas Pontes. Petrópolis é uma cidade histórica com problemas históricos, né? Mas são muitos, né? São muitos. A gente, no termo de mobilidade, a gente tá assim meio que parado no tempo. Verdade é essa, no sentido de avanços. Isso se deve a uma série de fatores, não é? Como você sempre fala. Né? Tombamentos. Você acha que os tombamentos atrapalham? Porque, assim, na minha visão leiga, eu imagino que os tombamentos atrapalham muito Tu não acha? Não, pelo contrário. Eu acho que para gostar de viver em Petrópolis, você tem que gostar de mato, de paralelo, de casa velha. Não é isso. Eu digo que atrapalha o fluxo de trânsito, porque você não pode mexer aqui, nem ali, nem ali, nem lá. Não pode mudar os projetos. Casos específicos, por exemplo, um leito de rio que caberia em uma recuo de ônibus, alguma coisa assim, pode ser mais o caso. Outro caso que atrapalha muito é o carro e descarga. Tá muito desordenado, eu tenho muito trabalho a fazer ainda nessa área. Mas tá no plano já, né? Não, com certeza. Mas ainda não avançou, não. Meia culpa aqui, não tem problema nenhum dizer, tem que fazer muito. Não deu tempo ainda, né? Mas vamos lá, tô tentando, mas a verdade é que ainda, de fato, há muito a ser feito. Mas os grandes caminhões rodando no centro histórico é complicado, e ainda mais atrapalha a fachada do bem tombado, que é uma reclamação sempre muito, muito própria, tanto da cultura, quanto do turismo, quanto dos moradores, quanto do IFAM e do INEAPAC. Mas eu sou muito a favor dessa manutenção histórica da nossa cidade. Claro. E dá mais um desafio para a engenharia, que é aquilo que eu te falei lá na faixa pedestre que Samanta. Olha, engenheiro sempre tem toda solução. O que ele não tem é tempo e dinheiro. Uma solução de engenharia tem. Ele tem. Então, assim, em algum momento vai ser possível da gente avançar. E na medida em que isso de fato se tornar uma prioridade, a gente dá mais um passo. Hoje o que falta de fato é a capacidade orçamentária para colocar esses projetos para andar numa velocidade que seja mais sensível de ser percebida pela população. Que eu acho que está todo mundo com alguma pressa, todo mundo com esperança. Todo mundo tem suas prioridades, né? Todo mundo quer ver as coisas acontecendo. Então, também nós... eu acho que isso daí que está faltando um pouco ainda. Vamos avançar nesse sentido. E caso de Duas Pontes, Ponte-Fonte, Praça Pasteur, tem ali alguns projetos bastante interessantes para lá que foram desenvolvidos lá atrás, lá na época de 2012. Eu convido aqui a você e a todos que nos ouvem a ir lá na CPTrans um dia assim de portas abertas. Eu tenho um armário que fica ali perto do auditório onde fazíamos as reuniões do Comutran e o Conselho Municipal de Trânsito. E esse armário tem vários projetos feitos em nanquim. Que barato! Que são aquelas folhas de papel seda, feito na tinta, sabe? E que só estão lá, não tem outro lugar. E tem tantos que ainda não foram executados. Aí você olha, sabe? Projetos do falecido Goivinho, do falecido Possato, projetos de pessoas que cuidaram da cidade de outra maneira e que, de certa maneira, gostariam sim de ter tirado aqueles projetos do papel, mas também não conseguiram. E os tempos eram outros, talvez um pouco mais fáceis em determinadas circunstâncias. Mas esse convite fica para que as pessoas possam ir lá e verem esses projetos e saber o seguinte, olha, a gente tem um governo que está trabalhando, que está ativo, que está tentando manter um ritmo de produção de trabalho constante. E esse trabalho pode talvez não ser aquele que você gostaria nesse momento que nós fizéssemos. Mas dá o que está... Estamos dando melhor. Dá um pouquinho de paciência pra gente, que a gente em algum momento vai chegar no problema que você gostaria de nos ver resolvendo e torce pelo sucesso desses projetos. Não é? Vai lá, conhece os projetos, dá uma olhadinha, tem tanta coisa maneira pra ver. Eu acho que se informar é a cereja do bolo. Se informar. E é isso que eu estava falando com o nosso último convidado aí, com o vereador Otávio Sampaio, um abraço. Foi um programa super produtivo. Fantástico. E assim, eu estava falando exatamente isso. Eu acredito que o que eu vejo hoje, nesses 6 meses de governo do Ingo Rames, eu sinto falta, talvez porque eu seja um pouco impaciente. Ou só um pouquinho, quase nada, né? Ligada no 440 mesmo, né? Mas assim, eu sinto falta, como população, como cidadã, de respostas, né? Eu não me importo de que não tenha. Não tem. Mas não tem, por que não tem? Se a gente precisa, olha só, se não tiver alguém para botar uma faixa de pedestre aqui, vai morrer alguém. Vai cair alguém lá no buraco. Aquele que a gente mostrou lá, gente, aquilo ali, um idoso atravessa ali, ele vai bater lá embaixo, ele morre. Aí eu vou aonde? Na Secretaria de Obras. Né? Ali é Secretaria de Obras, né? Tem ali também.
No caso, ali, para resolver, seria a Secretaria de Obras ou seria sim, a CP de Beira da Rua? Depende de quem é o dono do terreno. Não, eu digo assim, vamos dizer que eu não sei que é um Secretaria terreno... de Obras. Secretaria de Obras seria, Sim, né? sim. Então vamos lá. Aí a Luciana vai na Secretaria de Obras e fala assim, poxa, olha só, tem um buraco aqui, nanana. Não é mais fácil, cara? Eu sei que não dá pra ficar dando... Vou repetir a mesma frase. Não dá pra ficar dando bom dia a cavalo pra todo mundo que fala uma abobrinha, uma besteira. Mas, assim, eu acho que tinha que ter alguém em cada órgão e que fizesse essa parte. Olha só, não dá pra gente fazer... Esse buraco aí não é da nossa competência. Isso aí é o próprio proprietário que tem que fazer, porque foi assim, assim, assim. Então, tipo assim, eu tenho uma resposta como comunicadora, eu vou responder a quem me fez a denúncia. Sim, Não estou falando de mim, de Luciana só. De uma maneira geral. Sim. Entendeu? Eu acho que falta essa comunicação em determinadas situações na cidade. Perfeito. Você concorda comigo? Concordo plenamente, mas é que o teu perfil em particular é um perfil, assim, dos melhores, vamos colocar assim. Muito obrigada. De verdade. E esse tipo de perfil que quer a informação e quer a resposta, às vezes é mais raro de encontrar do que o perfil de alguém que prefere criticar sem saber, ou que não perguntou. É muito comum, né? Às vezes a gente mesmo sem querer entra numa situação igual essa. Lá na CP Trans, por exemplo, te dar um exemplo emblemático aqui desse tipo de situação, e eu acho que é com o teu trabalho que a gente consegue superá-los. A CP Trans, ela tem um número, que é um atendimento via WhatsApp, chamado Bibi, que você pode entrar em contato e saber se informar sobre determinada situação. E eu tento buscar ser o mais acessível possível, vou te ser muito franco. É uma determinação do prefeito que todo secretário seja o mais acessível possível, que eu acho muito legal. Sou daqueles que achava que estava certo da era Dom Pedro quando recebia sem nem agendar todo mundo lá num dia da semana. Né? Verdade. E, de certa forma, você sendo acessível não consegue, às vezes, dar conta das mensagens, tem que ter um pouco mais de paciência na resposta. Te dar um exemplo emblemático de como isso, às vezes, é complicado de ser solucionado. Ponte do Arranha-Céu. A Ponte do Arranha-Céu ia ser um assunto. Ponte do Arranha-Céu em Itaipava, por exemplo, é uma ponte com a qual a gente tem uma preocupação enorme. Eu já algumas vezes tentei informar melhor as pessoas sobre qual é a realidade da ponte. É uma ponte que tem a estrutura dela comprometida, uma estrutura que hoje é uma das piores pontes do estado do Rio de Janeiro. E quem fala isso não é a CP Trans sozinha, é especialmente o DENIT. E aí começa o problema de desinformação. Olha só como é que é a situação. O DENIT... É bom até você explicar com bastante clareza, porque esse também estava na minha pauta, uma pergunta que eu faria. Perfeito. A ponte do Arranha-Céu é aquela ponte que fica lá em Itaipava, depois da rotatória do Bramil ali, né? Um pouquinho mais para frente, que só dá a mão para quem tá na BR-040, pegando ali a saída 62 ali, né? Entrando ali para quem volta para Manga Larga ou então entra para Itaipava. Aquela ponte em particular, ela teve a sua estrutura comprometida ali, de certa maneira está sendo sempre informado de que há um comprometimento da sua estrutura física por parte do DENIT. Quem informou isso para a gente foi o DENIT. O DENIT é um órgão da União, do governo federal. Só que o DENIT, assim como a prefeitura, ele tem suas dificuldades envolvendo burocracia, para ter serviço, para não ter. E aí a gente começa, enquanto prefeitura, a pressionar e trabalhar do lado do DENIT, na parceria, às vezes na bronca, depende do momento, junto da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, inclusive da concessionária lá da Concer, todo mundo envolvido, de alguma maneira, a saber o que tem acontecido com a ponte, PRF, junto, o que tem acontecido com a ponte e como trabalhar com ela, porque ela está comprometida ou não está. Então, em que pé ela está hoje? A ponte permite tráfego de veículos leves, veículos de até 10 toneladas. Por que a CP Trans está lá colocando câmera, pedindo para a PRF multar, colocando limitador de altura? A gente está fazendo isso porque a gente está preocupadíssimo com a ponte. Claro. Agora, a gente pode fazer a reforma da ponte, que é o que a população às vezes pede, e aí tem esse problema de desinformação? A gente não pode. Não é questão de dever e querer. Querer eu quero muito. Dever não devo, porque não posso. E aí, se você não tem o quero, devo e posso, ferrou, né? Tem coisa na vida que a gente quer, deve, pode, assim sucessivamente. Tem coisa que eu quero, mas não devo, mas não posso. Posso, mas não me convém. Isso aí. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
De toda forma, por que eu não posso fazer uma obra, por exemplo, de reforma da ponte? Porque a ponte é de jurisdição da União, do governo federal, é de responsabilidade do DENIT junto com a União Indústria. Se eu chegar para o DENIT e falar assim, DENIT, vou assumir a ponte, eu estou cometendo um crime, porque eu estou usando recurso municipal para garantir a estrutura de um bem que é da União. Entendi. A gente não pode fazer isso. Cada via tem seu dono. E um não pode mexer na via do outro sem autorização desse terceiro. Se ele tem a responsabilidade pela ponte, o DENIT tem que fazer a obra. O DENIT está avançando nisso. Está avançando. Está avançando, ele já solicitou. Mas só carros leves. Então quer dizer que tem. Sendo assim, muito direto, não tem perigo para carros, para veículos leves. Isso é a determinação que o DENIT nos dá por Ele laudo técnico, deu esse laudo. Fez sondagem, fez tudo. E agora, nessas próximas semanas, ele já deve informar com mais precisão como é que está a ponte, porque aquilo é uma ponte muito sui generis, é uma ponte de época. Tem as suas colunas que são de pedra. Tem um muro de pedra para segurar a pista. E a questão da laje da ponte é uma laje feita em trilho de trem. Então é uma laje muito antiga. A laje em si está razoável, não tem grandes problemas. O problema está nas colunas e no muro, especialmente no muro. Então por isso que a galera fala assim, por que a CPTrans não colocou uns trilhos de trem na ponta para não deixar passar caminhão? Primeiro, não tem raio de giro. Então o carro ia bater no trilho de trem se ele tentasse forçar. Mas ele poderia dar a volta por dentro do viaduto e entrar retinho. Só que se eu forçar com trilho de trem, aquela parte da ponte da BR ali, eu estou forçando exatamente onde o muro está caindo. O muro tá fraco. E se ele cair? É um problema técnico. É um problema técnico. Aí a pessoa fala, mas por que tu não botou um balizador de aço em cima e está gastando dinheiro com isso? Bom, aí eu vou usar o mesmo raciocínio que a evolução dos carros demonstra que esse é o melhor caminho. Antigamente o carro era de chapariz de aço. Eu tenho um Fusca 71 que é maravilhoso. E ele é muito resistente. Só que o que acontece quando você bate? Ele amassa, mas a pessoa que está lá dentro absorve o impacto também. E aí o acidente é mais perigoso. O que aconteceu com a engenharia dos veículos? Quanto mais tempo passou, mais leve ele ficou, o aço ficou mais leve. Hoje em dia o carro parece que é de plástico, não é isso? Por que ele é assim? Porque ele amassa todo, mas você não tem o mesmo índice de fatalidade que tinha 50 anos atrás. Antigamente o chifre, o volante era um volante de chifre de boi e o cara morria porque aquilo espetava a costela dele. Hoje em dia isso não acontece mais. Então assim, por que eu estou contando isso? Porque aquele balizador de altura é feito com PVC. Tem gente que às vezes, sem perguntar, critica a escolha do material, mas não para pensar o seguinte, porque é leve. Uma hora vai chegar um caminhão. Se o caminhão agarrar num trilho de trem, ele vai ficar preso em cima da ponte, meu filho. Eu quero mais é que ele vá embora. Fora que vai sair arrastando, né? Vai arrastar tudo, vai forçar a ponte. Eu quero mais é que ele vá embora mesmo. E quanto mais rápido ele for, melhor é. Então eu vou substituir aquilo com material barato, leve, que não vai interditar a ponte no caso de um acidente. Então assim, estou te mostrando aqui como é que a desinformação acaba gerando uma série de críticas que não são fundamentadas na técnica. E aquele indivíduo até tem um canal de WhatsApp que poderia ter perguntado, mas diferente de você, ele não buscou a informação. Entendi. Ele deu primeiro a opinião dele e aí, efeito Dunning-Kruger. O cara sabe muito pouco. É professor Google, tio internet. O cara conhece muito pouco e justamente porque ele conhece pouco, ele acha que é fácil de resolver. Ele acha que é fácil. Eu acho assim, eu tô perguntando, assim, eu tô falando justamente por tudo que eu ouço, né? Que eu acho um absurdo o que as pessoas falam sem nenhuma base. E assim, se você parar para ler, porque é o meu trabalho, ler os comentários, ler o que as pessoas acham, o que elas dizem, o que elas estão pensando, e eu fico pensando assim, eu digo, gente, a gente está perdendo engenheiros, assim, nossa, mas a gente tem, jornalista, médico, engenheiro, tudo formado no Dr. Google, ou no Dr. No Doutor Eu Acho, sabe? Então, outra coisa muito importante que você falou aí, depois eu até gostaria que você repetisse o telefone aí do contato, que as pessoas... eu entrei em contato, falei a mesma coisa no outro programa, com um órgão da nossa cidade, e a assessora de imprensa falou para mim assim, Luciana, se as pessoas entrassem em contato conosco antes de botar a informação na internet, tudo seria resolvido muito mais rápido. Porque hoje em dia tem um vazamento de água. A pessoa bota na internet o vazamento antes de ligar para a Águas do Imperador. O esgoto tá vazando, bota na internet antes de ligar para a Água do Imperador. Aí vai lá na Águas do Imperador, mas qual o número de protocolo? Eu não tenho.
Porque eu pergunto pro cara que fez a denúncia pra mim, no caso do trânsito, que nem eu te falei, né? Eu tenho lá os carrinhos, o vídeo que o cara fez, aquela coisa toda e tal. No caso da Águas do Imperador, do Maenel, de um problema de saúde, cadê o número do protocolo? As pessoas perderam a possibilidade do diálogo e deixam de fazer o seu papel enquanto agente fiscalizador da sociedade civil. Te dá um exemplo claríssimo de que isso acontece. Flanelinha. O problema do flanelinha, especialmente aquele que vai ali e extorque a pessoa de fato, né? Ela fica ali pressionando, isso aí. Na grande maioria das vezes, a gente quer ter um enfrentamento a isso, né? Evitar esse tipo de comportamento. Isso é o que a gente deseja. A gente não quer ver ninguém fazendo isso na nossa cidade, óbvio. Só que por que a gente não consegue, às vezes, tirar alguém da rua? Porque eu preciso de um denunciante e ninguém vai. O cara chega pra você e fala assim, pô, amigo, aquele cara ali me pediu dinheiro. Eu, muitas vezes, me pego nessa situação, aquele cara te pediu dinheiro, eu vou lá conversar com ele, mano. Vou lá resolver o problema. Falou, não, beleza, o cara me pediu sim. Pô, tu tem como fazer um registro pra mim? Não. Tem que ir lá na delegacia. Pô, não quero não, deixa pra lá e tal. Mas é isso. Mas eu vou falar a mesma coisa. Engraçado que a gente fica... a gente vê que em todos os órgãos, realmente é sempre a mesma coisa, né? Os mesmos problemas, cada um no seu quadrado e as mesmas soluções, né? O pessoal reclama muito com a bunda sentada no sofá, né? E atrás da tela do celular, né? Mas agora, a gente tenta mesmo assim, tá? Ainda tenta. E tem coisas que a gente consegue resolver. Eu tô dando um exemplo do flanelinha aqui, um exemplo muito específico, mas não quer dizer que a gente não faça nada se a pessoa não reclamar, não. A gente age. Vai lá e age. A gente vai lá e eu peço para um controlador de estacionamento ir junto. A gente mas seria muito mais fácil, né, Luciano? Seria muito mais rápido, pegaria muito mais. Processo, né? Exatamente. Um pouco mais difícil. Mas a gente segue em frente. Segue em frente. Vamos seguindo agora pro binário. Lá, o tal do binário. Vamos falar do binário. O binário, né? Essa expressão Primeiro de binário. Explica o binário para as pessoas aí. Binário é assim... Binário agora, hein, gente? Dia 2, né? Dia 2 também, né? Isso, exatamente. É dia 2, né? Isso. Dia 2. Itaipava... Não, Correias. Isso, Correias. Correias mesmo, só Correias. Itaipava Correias não. Nesse momento. Isso, então vamos lá. O de Itaipava já está acontecendo. Já, o que já tá, que tu falou lá no início. Galáctica, das Arcas. Também a gente tem as motos que circulam ali do Trevo de Bom Sucesso até a ponte do Arranha-Céu e a própria ponte do Arranha-Céu. O resultado é bom. Tá sendo um resultado bom. Sim, resultado positivo. Bom, positivo. A gente monitora isso usando o tempo de viagem de transporte público, né? O transporte público é todo monitorado por GPS. A gente vai lá e compara. Pô, quando a gente faz, melhora mesmo? Tá gerando impacto? E sem contar que quando a gente coloca algum agente fazendo uma operação dessa em horários de pico, a gente reforça aquela questão cultural do comportamento do condutor nos horários mais complicados da cidade. Mas falando de Correios ali, então o que é... Quando a gente fala binário, a gente está falando do sentido de fluxo de direção. Uma pessoa vai por um lado, volta pelo outro. Então é como se fosse um positivo e negativo ali de uma pilha rodando dentro de um gerador de energia, né? Por isso carrega esse nome, engenharia tem dessas coisas. Não sei se os nomes são os melhores, a gente usa expressões equivocadas, né? Mas, de toda forma, o objetivo ali é garantir que não haja a conversão à esquerda. Sendo um pouco professoral aqui, mais uma vez, o que é a técnica do engenheiro de tráfego no ambiente urbano tem de diferente daquele cara que faz num projeto de rodovia da BR-040? O que ele tem de diferente são as interferências que são, na grande maioria das vezes, os semáforos, as vagas de estacionamento, as faixas de pedestre, a possibilidade do indivíduo fazer, e essa daí é a mais complicada, a conversão à esquerda, que não acontece na estrada. Estrada uma vai, uma vem. Você não pode virar em qualquer lugar que você sabe que tem a chance enorme de acidente. Dentro da cidade, você pode convergir à esquerda. Você está na tua faixa e você quer ir para a esquerda. Só que o que você faz quando você precisa desse movimento? Você tem que parar, esperar uma generosa alma vindo no sentido... Uma bênção vindo... vindo no sentido contrário, reparar que você quer entrar, dar a vez e aí você parou as duas faixas. Se você vê isso acontecendo com frequência, você vai entender muito do trânsito da União Indústria, da Monte Caseiros, da Ipiranga, de vários locais aí da cidade. Coronel Veiga, uma mão para lá, uma mão para cá, conversão à esquerda. O que a gente quer ali naquele binário de Correios? A gente quer evitar a conversão à esquerda para tentar melhorar um pouco a situação da ponte de Correios
a quantidade de carros Em tem horário de aumentado, pico. só em horário de pico. 5 às 6? 5 às 7. 5 às 7. A gente sabe que tem sido cada vez mais desafiador esse horário, o horário da manhã e esse daí também. E a gente está começando a ver que se a gente não forçar a barra em operações, especialmente no horário de pico, o comportamento do condutor também não vai mudar. E como antigamente na Ponte Correios era raro pegar engarrafamento, hoje em dia você pega quase qualquer hora do dia. Então no horário de pico o impacto tem sido muito maior. Se a gente usar o Castelo São Manuel para... num sentido, e botar toda aquela área da entrada do Castelo São Manuel na Visconde de Taunay ali, condomínio Cenário de Monet, até a outra entrada da mesma Visconde de Taunay, que fica um pouquinho mais sentido Itaipava, né? Um pouquinho mais para cima. Você faz todo mundo que está na ponte de Correios virar para a direita, aí evita a conversão esquerda, e entra junto com esse fluxo. Entendi. E aí todo mundo roda como se fosse uma única. Ninguém tá parando o tempo todo na ponte. Se ninguém tá parando o tempo todo na ponte, ainda que exista a fila e exista o trânsito ele não vai para, fluir. ele vai fluindo, que é o que a gente busca o tempo todo. Quem tá vindo de Itaipava vai ser obrigatoriamente direcionado para dentro da Visconde de Taunay e vai sair lá no Cenário de Monet. Se a pessoa quiser ir para a esquerda, quiser ir para Correios, é só ela virar à esquerda. Se ela quiser ir para o centro, segue direto. As linhas de ônibus e os veículos de grande porte, a gente vai manter circulando no trânsito, no fluxo normal. Por isso que sempre vai ter agente ali para direcionar a pessoa. E a gente vai fazer um teste, vai observar. Isso é só para carro de passeio. Isso é só para carro de passeio, para veículos leves, motos e carros. O ônibus, o ponto de ônibus ali na frente de Correios continua. E isso vai dar um tempo, inclusive, de viagem legal para o transporte público, que é sempre a nossa primeira referência. Se melhorou para o ônibus, vai melhorar para o resto todo. Entendi. Então a gente tem que fazer melhorar para o ônibus. E aí, fazendo isso dessa forma, a gente está fazendo com que flua como flui na natureza, Lu. Não existe rio em mão dupla. Não existe. Tudo tem que ser mão única nesse sentido. E sempre conversão à direita para evitar qualquer tipo de interferência, de cruzamento de faixa desnecessariamente. E aí o objetivo é a gente fazer isso a partir do dia 2 e fazer isso durante um tempo para a gente avaliar primeiro qual é o resultado da operação. Os primeiros 3 dias não conta. Nos primeiros 3 dias todo mundo reclama. Todo mundo reclama. E ninguém sabe exatamente como fazer. Pra onde vai, pra onde não vai, o que que faz e tal. E aí o pessoal para perguntar, aí o trânsito fica parado, mais agarrado do que o normal. O pessoal tá parando pra perguntar. E isso é legal a gente falar, porque as pessoas, elas deviam, eu acho que elas deviam, por obrigação, entender isso, né? Que os primeiros dias não contam. Eu vou repetir, eu fui uma das que marretou a entrada de idosos pela porta da frente, pela roleta. Falei, não vai funcionar. O que vai ter de idoso agarrado nessa roleta não vai... Cara, foi tranquilo. Tranquilo. Eu vi uma vez só, até fiz uma live na época, até quase apanhei da outra senhora que estava dentro do ônibus. Quase apanhei, não, ela foi super mal educada. É maneiro. As pessoas que te conhecem, né? Porque, assim, eu sempre fui muito... pimenta, né? E dessa vez eu tava... uma senhora ficou braba dentro do ônibus. Ela entrou uma senhora comigo, uma senhora que eu digo que deve ter a minha idade, lá em Correias, em frente à antiga Souza Cruz. Eu peguei o 300 e eu vim embora para saltar no Quissamã. E entrou uma senhora, não sei onde, e ela entrou braba, brigando com o motorista, porque ela tinha algum problema na perna e ela não conseguia passar a roleta. E ele ficou pedindo a identidade dela, e ele ficou pedindo, em vez de abrir a porta para ela passar, ele ficou, ela se sentiu constrangida naquele momento, e ela estava muito azeda. E eu senti que realmente foi uma falha do motorista, porque assim, tipo, peraí, vamos resolver primeiro, depois a gente vê qual é. Ela não ia fazer esse escândalo todo para passar, ela estava se sentindo constrangida de dizer o que estava acontecendo com ela, né? E aí eu estava gravando, assim, inocentemente, aqui no meu cantinho, sem pegar rosto de ninguém, as pernas, eu falando assim, eu mesmo, eu falei que ia dar merda, sabia que ia dar merda, não sei o quê, nananana. Isso foi logo no início. E aí a senhora me reconheceu e falou assim, é isso mesmo, não sei o quê, eu quero falar. Eu falei, a senhora quer falar? Aí eu virei a câmera para ela, mas ela mesmo disse, eu quero falar. Aí eu virei para ela, e ela metendo a marreta no motorista, por conta disso que tinha acontecido com ela.
E aí um rapaz que aparentemente, assim, nitidamente não era uma pessoa normalzinho, gente, não sei como é que fala, como é que se refere a uma pessoa que você vê que nitidamente tem problemas mentais, né? E ele começou a falar do motorista. Isso é assim mesmo, porque a culpa é do Ingo, não sei o quê, nananana. Mas eu falei, né, meu filho, mas eu não tô falando do motorista não, fica tranquilo, tá tudo bem, não sei o quê e tal. Então eu dei aquela enrolada nele e virei. Quando chegou na hora que eu ia saltar, ali no meu ponto, veio a mulher que pegou o ônibus comigo lá em Correias, atrás de mim, e falou assim, sai, desce. Motorista, se eu fosse motorista, tipo, não sei o quê, não, tá com pressa, vai de Uber. Menino, eu vou te falar que eu não percebi, mas na mesma hora eu olhei pra cara dela, respirei fundo, eu falei, Luciana, você é de Jesus agora, respira. Isso. Aí eu falei assim, senhora, eu não tô falando do motorista, mas se a senhora tá com pressa, quem tem que ir de Uber é a senhora, não sou eu não. Tchau, gente, fica com Deus, não sei o que, e desci do ônibus, e aí acabei a live indo pra minha casa. O que eu recebi de mensagem falando assim, na hora que tu virou pra ela, eu pensei que tu fosse voar no pescoço dela, porque o teu olho tava trucidando a mulher. Mas, viu, eu consegui, rapaz. Sou crente, rapaz. Hoje eu sou crente mesmo, tá vendo? Eu consigo. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas precisam ter um pouco mais de comunicação. Elas precisam ter um pouco mais de empatia. Gente, eu errei. Tá funcionando o negócio dos idosos pela roleta. Então, eu acho que vale isso, de você voltar atrás e falar assim, opa, peraí, deu certo. Não, e tem entendeu? Problema. Claro que tem, mas assim, é pontual e não foi assim aquela coisa assustadoramente equivocada que poderia ter tido a impressão de ser. Que eu tive a impressão que seria. E assim, eu acho que... Mas o mais legal é te ouvir contando essa história e é por aí mesmo. A gente tem que conseguir tratar bem quem não merece, né? Porque tratar quem merece é fácil. É verdade. O difícil é você ter a paciência, ter o bom trato. Mas a cara não nega, né? Muito maneiro isso. A gente não tem sangue de barato. Não tem. Agora, para finalizar, Luciano, aumento de passagem de ônibus vetado lindamente pela Prefeitura Municipal de Petrópolis. É isso aí, a gente não quer ter aumento. Não, a determinação do prefeito, assim, desde lá da época de campanha, sabe? Não tem aumento, não vai ter aumento. Só vai ter aumento na situação, assim, absolutamente necessária para a manutenção do sistema. Tirando isso, a gente sempre vai responder tal qual respondemos. A resposta técnica, embasada em estudos que são até do próprio Gabinete de Apoio Técnico especializado lá do Ministério Público Estadual, que nos mostra referências utilizadas que a empresa de ônibus não pode continuar utilizando para pedir um aumento, como se esse fosse a única solução, a única saída para o sistema de transporte que a gente tem. Para o sistema de transporte, então, né? Assim, a gente que ainda deixa muito a desejar, né? É caríssimo e não é bom. É caríssimo e não é bom. Então, assim, a gente precisa reverter isso. É claro que é extremamente sensível a situação do sistema hoje, porque ele está preso num ciclo vicioso que demanda investimento, mas não tem investimento porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque tem pouca gente usando. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Tem pouca gente usando porque não tem investimento. Quer dizer, fica ali num ciclo vicioso, difícil de ser cortado, mas eu posso lhe garantir que a gente tem boas ações para isso. Existe sim solução para isso. A gente está construindo todo um plano especificamente voltado para o sistema de transporte. E quando a gente tiver esse plano aqui, eu volto aqui de novo para te falar só de transporte público. Por favor. Seria uma alegria e mostrar cada ação, onde ela encaixa, onde está essa proposta de montar esse quebra-cabeça para desfazer esse ciclo vicioso. Mas no primeiro momento, nada de aumento, a gente não quer mais esse peso aí nas costas da população. O prefeito sempre muito rigoroso com isso. Eu fiz uma live hoje falando sobre isso também, né? E que eu costumo chamar a Petroita de falecida, né? Porque, olha, eu vou te falar como foi muito difícil, eu gostei de ver aqui o falecimento daquela empresa. Meu Deus, eu comparo a Petroita, eu falo sempre aqui, para mim, Petroita, Crazy Park e HCC, eles devem ser irmãozinhos, porque, cara, meu Deus, como é que pode se safar de tanta zebra e ficar, sabe, e ainda sobreviver? Mas um já morreu. Yes! Né? Agora vamos lá, vamos continuar. Mas assim, independente do falecimento da Petroita, que a gente vê assim, uma melhora muito grande no transporte, e gente, a gente não pode ser injusto, né? Vamos marretar, mas a gente precisa ser coerente. Realmente, a Petroita, eu acho que era o câncer
do transporte público na cidade de Petrópolis. Não entendo por quê, não sei por quê, nem me interessa saber, já foi, entendeu? Hoje nós temos problemas? Temos, mas eu acho que se nós compararmos as empresas de ônibus que temos hoje com que era a maioria, que era a Petroita, realmente é absurda a melhora. Não, né? Com certeza, não tenho o que falar sobre isso. Absurdo. Tá melhor agora do que estava 2 anos, sem sombra de dúvida. A Turp, na minha opinião, tem um peso maior aí de ter que melhorar. Acredito que pela distância, blá, 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 ser maior. Eu acredito que a manutenção seja mais cara, né? Mais difícil. É bem mais difícil operar uma linha com esse trajeto, mas tem... Assim, o custo do sistema é muitas vezes proporcionado à hora e não necessariamente à distância. Quantas horas o veículo está, de fato, em operação. Tem a questão do tempo e tem a questão da quilometragem, que é um desafio adicional para elas. Agora, o importante é perceber, assim, o sistema hoje é melhor do que de 2 anos atrás, a gente entende, concorda com isso, agora, de certa maneira, a gente não pode dispensar a informação de que sei que você falou ali, não interessa muito e tal, mas assim, a Petroita ela já foi a melhor empresa do sistema lá atrás, quando ela veio para Petrópolis. Um dia. Já foi um dia. E o que aconteceu ao longo do tempo? Olha, a Petrópolis, a Autobus, a Esperança, a Petroita, a Cascatinha, todas elas fecharam. Isso é um problema sistêmico da forma com que o sistema tem hoje. Se a gente não conseguir ser corajoso e ajustar determinadas operações de ônibus, determinadas questões de subsídios, determinadas questões de trânsito mesmo, aumentando a velocidade viária do ônibus, igual a do Visconde de Itaúna, lá em Correios, que vai melhorar um pouquinho, se a gente não caminhar nesse sentido, a gente quebra mais uma. Isso porque a Turp hoje, que é a pior, é uma empresa que foi vendida, porque era a Turb, e o cara já vendeu, conseguiu lá alguém que assumisse a operação e vendeu a empresa certamente porque não era a melhor empresa do grupo. Se fosse uma excelente empresa, não tinha sido vendida. Por que eu tô falando isso? Porque não é fácil o posicionamento da empresa em si. E a empresa é, sim, de certa maneira, apenas uma concessionária, uma prestadora de um serviço que é definido pela CPTrans. A CPTrans tem que fazer o papel dela de transformar o sistema em algo que te dá a frequência de viagem de ônibus que você merece, mas com um custo de passagem que seja acessível e ao mesmo tempo pague a operação. Isso é um desafio enorme. Imagina. Mas é por isso que a gente precisa de outra conversa inteira só para falar disso. Só para falar sobre isso. Lá no a gente vê, né? Outro programa. Gente, outro programa para falar de empresas de ônibus, porque senão a gente só sai daqui depois de amanhã. Mas dizer que a gente poderia, nesse momento, passar de 5h30 para 6h40, realmente inviável. Absolutamente né? contra, Inviável. Parabéns, Ingo Ramos, parabéns a CPTrans, parabéns a todos os envolvidos, porque realmente é uma questão de coerência. Realmente não faz o menor sentido, né? Exatamente. Então, eu acredito que é isso. É pensar no cidadão, é ser coerente, né? Eu vou dizer para você aqui uma coisa que eu vou repetir, e vou repetir quantas vezes forem necessárias, né? Fala-se muito do aumento dos 70% do salário. Perfeito, órgão, periquito, papagaio, nananana. Eu só tenho uma resposta para dar, e a que eu sempre dei. Eu não tô nem aí para quanto você ganha. Eu não quero nem saber quanto é o seu salário. Eu quero saber se você está fazendo jus, se você está fazendo por onde de merecê-lo. Porque eu não me imagino sendo presidente da CPTrans e pensando em tudo isso que você está pensando. Eu não me imagino sendo secretário de saúde pensando em tudo que o Cruzic tem que pensar. Eu não me imagino sendo prefeito pensando em tudo que o Ingo tem que pensar. Isso a gente está falando nesse momento, né? Independente de concordar com o Rubens Bom Tempo ou não, com o João, com o Manel, com o Joaquim, com o Lula. Gente, pensa na cabeça dos caras. Então, assim, eu não quero nem saber quanto que está ganhando. Só tem o seguinte... o teu salário aumentou, beleza. Na hora de ser o salário do servidor, do teu subordinado, vai ter o dinheiro para ele também? Aí eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensado, né? Aumentou o teu, mas o do teu subordinado, quando tiver que aumentar, vai ter? Ou tu vai dizer para mim que no caixa não tem o dele? Aí eu vou repensar o que eu tô falando. Entendeu? Mas enquanto for isso, gente, a responsabilidade de vocês é muito grande. Sim. É muito grande. Então, eu não tô nem aí. O meu interesse não é quanto que tá caindo no teu contra-cheque, quanto tá dando no teu contra-cheque. É isso tudo que tu falou até agora em nem sei quanto tempo de programa.
realmente já perdi o tempo aqui. Não, assim, existe esse... Não perdeu, não. A gente só ganhou. Existe, de fato, esse assunto. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque o pessoal acaba usando isso de maneira política. E, muito sinceramente, se você olhar lá, ó, pode entrar, por favor, faça esse favor, tá? Você entra lá no portal da transparência, vê lá quanto é que ganha o presidente do CPTrans, quanto é que ganha cada diretor. Não, mas é bom. Tô falando pra quem nos ouve aqui, ó. Vai lá, gente. Quem leva isso muito... Quem tiver curiosidade, vai lá ver. Vai lá no portal da transparência ver quanto é que ganha o prefeito, quanto é que ganha os secretários, quanto é que ganha os diretores, quanto é que ganha os vereadores, tá tudo lá exposto. Se você achar que meu salário é muito, pô, meu amigo, é porque você não tá vendo. Porque você não tá vendo como é que eu trabalho, não. Porque, sendo muito franco, ali não é querer de defender esse ou aquela remuneração. O trabalho de todo mundo é importante. Claro. O trabalho com de todo certeza. mundo é importante. Mas era um salário que estava congelado 12 anos. Conhece algum. Pô, se eu pegar 12 anos atrás, quanto é que custavam as coisas, quanto é que custa hoje? 12 anos de salário congelado. Então houve ali, de fato. É porque ficou uma coisa assim. Na verdade, eu acho. Ficou uma coisa, só para complementar assim. É porque começou a acontecer um fenômeno dentro da máquina pública que era assim até um pouco absurdo. O indivíduo não era prefeito, ele não era diretor, ele não era servidor de cargo de liderança e ele já estava ganhando mais do que os que estavam lá. Isso começou a acontecer com frequência. Então, assim, hoje o salário ele foi reajustado justamente por causa desse longo período de congelamento, que se você pegar o que era o salário de 12 anos atrás, você vai ver que realmente fazia sentido naquela época e ninguém nunca pautou. Ninguém nunca quis fazer esse movimento. Houve esse movimento lá atrás junto com o restante da Câmara inteira. Peitar é difícil, né? Botar uma regra para uma coisa totalmente antipopular é muito difícil. Mas ninguém vai querer convido fazer qualquer isso. um a entrar lá no site da Transparência e comparar. É chato que eu não vou dar nomes aqui, mas a verdade o meu salário continua não sendo o maior da companhia. Não é. Tem várias pessoas que têm salário maior do que o nosso lá. E isso não é um problema. Cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu Cada um sabe onde seu calo aperta. Mas é pra pessoa... Às vezes a pessoa não sabe quanto ela, não colhou, ela não entrou no portal da Transparência, ela tá repetindo o bordão. Tá repetindo o bordão porque não conhece a realidade. Ela não vai entrar, Luciano. Ela não vai entrar no portal da Transparência, ela vai continuar reclamando, sem perder o tempo dela nem para pegar o telefone e buscar informação. Ela não vai. Eu duvido que a pessoa saiba que estava 12 anos congelada. A grande maioria não sabe. Nós falamos, né? Agora, em relação à tarifa, tem uma situação que deixa a gente sempre, assim... preocupada, que é o reconhecimento que a gente dá para os rodoviários. Da mesma forma que a gente estava falando ali sobre a realidade de cada um, Lu, para fechar aqui, eu queria reconhecer o trabalho dos rodoviários, sabe? Porque o caso desse motorista, por exemplo, você falou, o rapaz ali não deixou a senhora entrar. Às vezes ele recebe uma determinação, mas está num dia difícil. Um horário. Ele trabalha... Uma ordem, né? Entendeu errado, primeiro dia, segundo dia, primeira semana. Às vezes ele tá numa situação difícil pessoalmente falando. Às vezes a gente vê a empresa, não tá conseguindo arcar com o salário dele tá atrasado, ele não sabe como é que vai pagar a conta. Mas todo dia ele chega no horário, é um horário difícil de cumprir. Porque ou ele vai de Corujão ou ele volta de Corujão. Não é fácil. Quantas vezes aí você sai de casa 4, 5 horas da manhã e pega lá os rodoviários indo trabalhar ainda. E aí essa galera... que tem esse esforço de manter o sistema funcionando, que sempre trabalha pra gente, época da pandemia aí, sempre se falou muito sobre saúde, mas o rodoviário segurou as pontas firme e forte lá, às vezes ele tá tendo um momento complicado. E aí você julgar todo o rodoviário por causa de uma ocorrência, né, ou por uma pessoa, não deveria ser assim. Tentar ter empatia com ele e pedir também a empatia dele por todos nós. A gente sabe que o indivíduo sempre pode melhorar também, pode tratar com mais amorosidade, com mais carinho, com mais cuidado, os passageiros. E vice-versa, que esses passageiros também possam dar esse valor que os rodoviários merecem, sabe? Não é fácil, eu quero complementar aqui o que você está falando, justamente com o meu agradecimento, né, aos motoristas, aos rodoviários, porque eu vou dizer para você que a nossa cidade, ela tem, em sua grande maioria, os motoristas, os rodoviários, os ônibus que ainda têm cobradores educadíssimos, pessoas, assim... muito, muito educadas, prestativas, em sua grande maioria, esmagadora maioria, são pessoas muito educadas e que merecem todo o nosso respeito, todo o nosso valor, né? E um grande abraço aí a todos os rodoviários, inclusive para os mal educados, tá? Mas porque tem um ou outro, mas é muito difícil você encontrar. Por que eu digo um ou outro? Porque às vezes o cara tá num mau dia, e isso faz parte. Entre aspas, né? Você é uma pessoa que trabalha diretamente com o público também, mais ou menos, né? Com o público, mas eu acho que quem trabalha diretamente com o público
me perdoe se você não concorda comigo, mas eu acho que ela não tem muito direito de fazer de descontar no público, na pessoa, o que algum problema que ela tem. Eu acho que o problema dela tem que ficar da porta para fora, o problema dela tem que ficar da porta para dentro, em casa, quando é o caso, mas ele não tem o direito de descontar na população o problema que ele tem. E eu não perdoo isso, eu digo isso sempre aqui, porque vou repetir, bordão, eu acho que eu vou deixar isso gravado para colar em todos os programas que eu fizer. Em todos os órgãos que você vai, está escrito lá bem grande, que é proibido desacatar, é contra a lei, né? É crime desacatar funcionário público. E o né? funcionário público desacatar E o funcionário público cidadão. desacatar o cidadão pode? Não. Então eu não aceito mesmo. Claro. Se tá em uma hora que tu vai me ver pular e rodar a baiana e voar no pescoço, vai ser uma hora dessa. Você pode ter certeza disso. Apesar de que eu tenho feito bons progressos. Jesus está me mudando, tá? Luciano, alguma coisa que você queira dizer ainda que você acha importante falar para os petropolitanos? Só para te agradecer, pedir aí um pouquinho de paciência, um pouquinho de comprometimento da população de maneira geral com a equipe. Estamos trabalhando, estamos seguindo em frente, que a gente consiga fazer parte desse crescimento que a nossa cidade merece, né, Lu? E agradecer especialmente a você, todo Muito mundo obrigada. aqui do estúdio, para nos dar a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo legal, nessa conversa maravilhosa, inspirando as pessoas aí a ter um comportamento melhor no trânsito, no transporte, na cidade como um todo, né? Vamos esperar que seja dessa forma. Como eu digo sempre, tomara que não seja mais um podcast, que seja realmente um instrumento para mudar a cabeça e a posição das pessoas e o comportamento das pessoas lá fora. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pela sua equipe. E eu queria que você falasse o telefone que o pessoal, para procurar a CP-Trans em caso de necessidade. Existe esse contato que você falou que tem um contato mais no Google lá, o perfil dela no Instagram é a Bibi, o nome da personagem. Bibi. Ah, tá, Bibi. mas tá em qual? O CP-Trans Informa? Tem no CP-Trans Informa lá, que tem, não é o antigo CP-Trans Informa, é o site da CP-Trans O mesmo. site da lá. CP-Trans mesmo, o WhatsApp da novo, Bibi. aquele Só abrir azulzinho. lá. Não sei o número do WhatsApp de cabeça. Não, mas eu digo então, o contato é só entrar lá e a Bibi. Isso aí. Então, ó, gente, procura qualquer coisa, procura a Bibi, tem aí? Quer me dar aqui? Cheguei. Aqui assim, gente, a gente faz dessa maneira mesmo. Vamos lá, que aí o André coloca lá depois. Saiu. Aí. Ó, o telefone é 249-9269-8260. 99269-8260. Show de bola. Se você tem algum problema com a CP-Trans, antes de colocar o barraco na internet, entre em contato com a própria CP-Trans, que de repente o seu problema vai ser resolvido com muito mais rapidez do que a sua postagem vai viralizar. Muito obrigada e conte sempre com a gente.